tarde, Brasil. Boa tarde, meus amigos da Record. A partir de agora, para todo o país, as imagens de Chicago, do Grande Prêmio de Chicago da Fórmula Mundial. A 12ª etapa da Fórmula Mundial deste ano. A 4ª corrida que vai ser disputada no oval. Pela 3ª vez a corrida é realizada aqui neste local, no Grande Prêmio de Chicago. O ano passado quem venceu aqui foi o Cristiano da Mata. E este ano o Brasil já começa muito bem com o Tony Kanaan largando na pole position. E o Hélio Castro Neves largando em segundo lugar. Você viu ali a movimentação do pit, já é muito intensa e muito grande. Daqui a pouco os carros na pista e vamos ter com certeza uma disputa muito grande aqui neste Grande Prêmio de Chicago. Serão 225 voltas. Você vai acompanhar tudo aqui na tela da Record. Tempo bom, sol por enquanto. Esperamos que o sol continue até o final da corrida. Daqui a pouco você vai conferir o comentário do André Ribeiro, reportagens do Celso Miranda e todos os detalhes da corrida de hoje que acontece aqui em Chicago, no Grande Prêmio de Chicago. Confira o grid largada para a prova que começa já já. Vai começar exatamente às 5 da tarde, hora do Brasil. Na pole position, Tony Kanaan, a segunda pole dele. Em segundo lugar, Hélio Castro Neves. Na 3ª posição, Adrian Fernandes. Em quarto, o norte-americano Memo Gidley. Em quinto lugar, Alessandro Zanardi. Em sexto, Jimmy Vasser. Em sétimo, Roberto Pupo Moreno. Em oitavo, líder do campeonato, Kenny Brack. Na 9ª posição, Patrick Carpentier. Em 10º lugar, Dário Franchitti. Em 11º, Bruno Junqueira. 12º, Gil de Ferran. Na 13ª posição, Maurício Gugelmin. Em 14º, Alex Tagliani. Na 15ª posição, Brian Herta. Em 16º, Shinji Nakano. Na 17ª posição, Maicon Andretti. Em 18º, Tora Takagi. Em 19º, Scott Dixon. Em 20º, Cristiano da Mata. Na 21ª posição, Oriol Sérvia. Paul Tracy, 22º. Em 23º, Michel Jourdain Júnior. Christian Fittipaldi na 24ª posição. E Massimiliano Papes largando na 25ª colocação. A corrida, repito, começa já já às 5 da tarde. Os carros vêm para a pista e será disputada em 225 voltas. Você vai conferir tudo aqui na Record com a equipe de esportes da Record. O repórter Celso Miranda está no pit, já com informações e detalhes. Veja só a cidade de Chicago, uma cidade bonita, bem cuidada, a cidade do vento. Recebe muitos turistas, especialmente esta época do ano, que é uma época de verão, e está muito bonita a cidade de Chicago. No pit, Celso Miranda, as primeiras notícias do dia hoje na Fórmula Mundial. Celso, boa tarde. Um dos pilotos mais rápidos no warm-up de hoje, Tony Kanaan, está bem contente com o seu carro, sabe que vai ter um carro e uma corrida muito longa pela frente. Está contente com a saída do carro. O mesmo acontece com Hélio Castro Neves. Os dois revivem uma batalha que acontecia na Indy Lights no ano de 1997. Tá bem, o Celso Miranda está atento lá no pit, todas as informações, ele vai estar atrás de todas as notícias e a todo instante passar aqui para os amigos da Record. Daqui a pouquinho você confere a largada do Grande Prêmio de Chicago. Mais uma etapa da Fórmula Mundial. Olha só como é que está a movimentação no pit. Faz calor aqui em Chicago. Já já eu volto com o André Ribeiro comentando com mais notícias de Celso Miranda. Fórmula Mundial é na Record. Tela máxima. Amigos do Brasil, voltamos aqui de Chicago. Vamos acompanhar toda essa festa que está acontecendo agora nessa cidade belíssima. E o Grande Prêmio de Chicago, as 225 voltas desta etapa da Fórmula Mundial que vai começar daqui a pouquinho. É a 12ª etapa do ano, a 4ª corrida em oval. Eu estou aqui com o André Ribeiro, comentarista da Record, que vai falar tudo para nós o que pode acontecer essa corrida hoje aqui. Boa tarde, André. Boa tarde, Oscar. Boa tarde, amigos do Brasil. Essa corrida vai ser uma corrida muito especial, principalmente em função do incrível calor que está fazendo aqui. Para se ter uma ideia, na corrida passada em Michigan, vários pilotos tiveram queimadura nos pés em função do calor incrível que vem da pista para dentro dos carros. Eu conversava hoje com o Elinho de manhã, o Elinho está com uma bolha bastante grande no calcanhar esquerdo, estava preparando o pé, a sapatilha toda, para enfrentar essas 225 voltas, que vai ser muito dura para os pilotos e para os carros, Oscar. Muito bem, esta pista que você está vendo aí é uma pista curta, estreita, ela tem 1 milha de extensão, 1.600 metros, é uma pista difícil de ultrapassar. A corrida vai ser disputada em 225 voltas. No ano passado quem venceu aqui foi o Cristiano da Mata, é a 3ª vez que a corrida é disputada aqui nesta pista em Chicago. No ano de 99 quem venceu foi Juan Pablo Montoya, quando inaugurou a pista para a Fórmula Mundial. Depois quem venceu foi o Cristiano da Mata. E esse ano o Brasil já começa com o Tony Kanaan. Esse carro que você está vendo à direita no vídeo aí que está saindo agora sendo empurrado. Tony Kanaan é o pole position. Logo depois o Hélio Castro Neves que vem para a pista. Veja ali no carro do piloto mexicano a
passagem, a entrada para a pista do carro de Adrian Fernandes, que é o terceiro do grid de largada. Os carros estão saindo, estão vindo para a pista agora. Vamos ter algumas voltas de apresentação, aquecimento dos pneus e logo depois a largada para as 225 voltas deste grande prêmio de Chicago. Toda a emoção você vai curtir aqui na tela da Record. Celso Miranda, como é que estão os brasileiros, especialmente a movimentação do pit, pouquinho antes da largada, Celso? Todo mundo preparado para fazer no mínimo 3 paradas de pit stop e reabastecimento, principalmente o reabastecimento. Para a gente ter uma ideia, piloto Newman Haas, por exemplo, os pilotos da equipe Newman Haas, por exemplo, que estão largando lá atrás, vão ter uma estratégia para economizar combustível no início da prova. A primeira janela deve aparecer a partir da volta de número 35, mas é uma janela bem extensa, já que essa pista tem apenas 1 milha. Muito bem, Tony Kanaan está aí na pista, puxando todo mundo, é o pole position, a segunda pole do piloto brasileiro, que comemorou muito ontem. Ele começou o treino, abriu o treino da tarde, marcou um tempo sensacional, o tempo que deu para ele a pole position de 23 segundos, ponto 145, e depois ficou torcendo todo o final todo o treino, até o finalzinho. Kenny Brack foi o último que foi para a pista, aí a equipe do Tony e ele comemorou muito com essa pole position conquistada no dia de ontem, aqui nesta pista de Chicago. Daqui a pouco a largada. Vamos ter 4 voltas de apresentação, 4 voltas de aquecimento de pneus. Olha o público, bom público no circuito de Chicago. E os pilotos estão aí passando pela pista e dando a primeira volta. Já tem a largada. Bandeira verde daqui a pouquinho. O carro de Memo Gidley, este norte-americano que treinou muito bem, já coloca o carro na 4ª posição para a largada de daqui a pouco. André Ribeiro, especialmente nesta largada, o que é que você está esperando, André Ribeiro? Há um comentário ali, olha, o Tony Kanaan e o Hélio Castro Neves podem fazer uma boa corrida, eles podem se beneficiar muito pelo fato da pista ser estreita, mas eles não podem querer resolver essa corrida na primeira curva. Essa disputa aí vem de longa data, o Celso comentava, dessa disputa que nasceu ali nas pistas da Indy Light, quando eles em 97 disputaram o campeonato aqui nos Estados Unidos da Indy Light, e disputaram para valer. Agora, aqui vão ter que usar muito a cabeça, porque não adianta querer ganhar a corrida na primeira volta. Essa pista é uma pista difícil, a largada aqui é complicada e vão ter que ser conservadores aí para a largada. Veja aí o trabalho do Tony Kanaan fazendo aquecimento dos pneus e do piloto brasileiro, o Hélio Castro Neves. O Tony na frente, o Hélio está em segundo. E o Hélio Castro Neves está bem colocado na classificação do Mundial de Pilotos. Em primeiro está o Kenny Brack com 84 pontos. Em segundo está o Dário Franchitti com 81. E o Hélio Castro Neves está em terceiro lugar com 75 pontos. Vamos a São Paulo, nos estúdios da Record. Mais uma volta, vem a largada. Uma passadinha rápida em São Paulo com Tatiana Ferraz. Boa tarde, Oscar Ulisses. Pois é, e o público também pode votar. É só entrar na página da Rede Record, www.rederecord.com.br. Quem vai vencer o Grande Prêmio da Fórmula Mundial lá de Chicago? Por enquanto, Hélio Castro Neves disparado com 26%, Gil de Ferran 22% e Christian Fittipaldi com 11%. São os brasileiros confiando nesses 3. Daqui a pouquinho a gente volta. Boa transmissão, Oscar. Obrigado, Tatiana. Atenção, nós vamos para a largada do Grande Prêmio de Chicago. Os carros já estão alinhados, já estão entrando na reta principal. Vai começar a corrida, vai começar o Grande Prêmio de Chicago. Você confere toda a emoção aqui na tela da Record. Bandeira verde! Começa a corrida, começa o Grande Prêmio de Chicago. Tony Kanaan em primeiro, Adrian Fernandes aperta, Hélio Castro Neves mantém-se na segunda posição. A terceira posição do Adrian Fernandes. Jimmy Vasser está ali apertando, tentando ganhar a posição do Adrian Fernandes. Olha o ataque do Adrian Fernandes em cima do Hélio. Jimmy Vasser por fora, já ganha a posição do Adrian Fernandes. O Tony Kanaan dispara, vai embora, é o primeiro colocado. O Hélio briga para manter a segunda posição. Primeira volta completada. Em primeiro lugar passa o Tony, em segundo o Hélio, em terceiro o Jimmy Vasser, que está aí brigando por fora. Tentando ganhar a posição do Hélio, ele ganha. Fica em segundo lugar Jimmy Vasser. Hélio Castro Neves cai para a terceira posição no começo da corrida. E o Tony Kanaan abre, vai embora. É o primeiro colocado nesta largada aqui no Grande Prêmio de Chicago. Tony, Hélio, Jimmy Vasser, Adrian Fernandes e Memo Gidley depois da primeira volta. Passa Tony Kanaan, fecha a segunda volta. Jimmy Vasser se estabelece ali como segundo colocado. O Hélio fica em terceiro. O Adrian Fernandes fica em quarto. Memo Gidley cai para a quinta posição. E o Zanardi é o sexto colocado depois de 2 voltas das 225 que serão disputadas aqui neste circuito oval. André Ribeiro, a largada, André. Largada tranquila, Oscar. A gente viu aí os pilotos tentando encontrar sua posição sem muita agressividade.
Estranho uma toalha preta que voou, provavelmente uma toalha que normalmente encobre a parte traseira do motor enquanto o carro está no box, provavelmente foi esquecida por alguma equipe, porém a largada ocorreu tudo ok. Muito bem, 3 voltas disputadas no Grande Prêmio de Chicago. A primeira posição do piloto brasileiro Tony Kanaan. E é o primeiro colocado, ele vem agora para fechar a 4ª volta, entra na reta principal, passa o Tony. Completa a volta, passa o segundo que é Jimmy Vasser, o Tony abre um pouco. 769 milésimos a vantagem do piloto brasileiro para Jimmy Vasser. A terceira posição do Hélio Castro Neves. Em quarto, veja aí o Adrian Fernandes. Em quinto, Memo Gidley. Em sexto, Alessandro Zanardi. Em 4 voltas já disputadas, num total de 225 voltas. Veja mais uma vez a largada. A largada desse Grande Prêmio de Chicago. Tem na frente, veja na frente do carro, olha um pedaço preto, provavelmente uma borracha, aquilo que falou o André Ribeiro agora há pouco. Isso, provavelmente isso deve ser uma capa que envolve o motor quando o carro está nos pits, né? Quando retira-se a proteção do motor, a carenagem do motor, eles colocam uma capa, provavelmente essa capa deve ter voado e caído ali na pista. Muito bem, 5 voltas. Tony vem para fechar a 6ª volta no Grande Prêmio de Chicago. Passa Tony Kanaan, primeiro colocado. 600 milésimos de segundos na frente do Jimmy Vasser, que está em segundo. Olha o Kenny Brack. O piloto Kenny Brack é o 7º colocado, ataca Zanardi. Está em 7º lugar, o líder do campeonato. Esse que você está vendo aí. É o piloto sueco Kenny Brack fazendo uma grande temporada. Na frente dele está o Alessandro Zanardi, que finalmente aparece entre os primeiros já numa largada da Fórmula Mundial. Treinou muito bem o Zanardi ontem, ficou em 5º. E o Tony Kanaan foi o primeiro colocado. Melhorou um pouco o ânimo dessa equipe, não é, Celso Miranda? Melhorou porque já estava na hora também. Eles lembram dessa equipe, todo mundo trabalhando, afinal de contas eles têm um excelente pacote técnico, mas o resultado não via. A gente tem que lembrar que esse time foi formado no ano passado com o motor Mercedes e neste ano recebeu um piloto a mais. Todas essas transformações parece que prejudicaram o desenvolvimento do time, que agora pelo menos parte meia, né, do meio para o final do campeonato, espera estar trazendo os resultados que tecnicamente pode trazer. Muito bem, mais uma volta fechada, a 8ª volta, primeiro Kanaan, segundo Vasser. Continua ali a disputa entre Kanaan e Vasser. O Vasser encosta um pouquinho agora, meio segundo. Foi a vantagem do Tony Kanaan na última volta para o piloto norte-americano. O Hélio está em terceiro, o Fernandes é o 4º colocado, o Memo Gidley está em 5º, o Brack está em 7º lugar e atrás dele está o Dario Franchitti. O Zanardi está na frente do Brack, segurando o piloto sueco, que é o líder do campeonato. São as emoções da Fórmula Mundial que você acompanha aqui na tela da Record. É um oval curto, um oval de 1 milha, 1.600 metros. A velocidade no final das retas aqui chega perto de 300 km por hora. Olha o Brack. Kenny Brack consegue a ultrapassagem em cima de Alessandro Zanardi. Ganha uma posição, Kenny Brack. Ele vem para a 6ª posição agora, depois de 10 voltas disputadas. Veja a passagem do piloto sueco Kenny Brack, já na frente de Alessandro Zanardi. É o Grande Prêmio de Chicago. Eu dizia aqui 300 por hora no final da reta. E o câmbio é muito exigido aqui, André Ribeiro. É diferente da maioria dos outros ovais, Oscar. Aqui os pilotos usam 2 marchas, reduzem 2 marchas para cada curva. Ou seja, eles fazem a curva em 4ª marcha, aí na reta 5ª, 6ª, próxima curva reduz novamente 5ª e 4ª. Muito bem, você viu passar o Elinho. Aí o piloto Maico Andretti. 11 voltas completadas. Logo atrás do Maico Andretti está o piloto brasileiro Bruno Junqueira. O Maico é 12º, o Bruno está em 13º. E o Kenny Brack está encostando no Memo Gidley. Ele já é o 6º colocado, o Memo Gidley está na 5ª posição. A torcida brasileira para que o Kenny Brack não chega. Porque ele está na liderança do campeonato, tem 84 pontos. Não pode abrir muito. Há uma perseguição em cima desse sueco aí. O 2º colocado é Dario Franchitti. O Hélio Castro Neves está em 3º lugar. Sai o Kenny Brack. Vai para a ultrapassagem. Já deixa para trás ali o Memo Gidley. Uma posição a mais para o sueco Kenny Brack. Ele chega na 5ª colocação depois de 13 voltas disputadas. Olha os brasileiros. Tony Kanaan está em primeiro, o Hélio Castro Neves em segundo, Roberto Pupo Moreno é o 10º colocado, em 11º Gil, em 13º Bruno Junqueira, na 15ª posição está Maurício Gugelmin. Em 20º Cristiano Damate, na 24ª posição Christian Fittipaldi. A Nilma Haas não andou bem até agora aqui. Deve fazer uma estratégia um pouco diferente para tentar recuperar aquilo que não conseguiu acertar durante os treinos. Na sexta-feira já ficou atrás, no treino de ontem na classificação não andou bem. Os carros da Nilma Haas ficaram lá nas últimas posições e agora deve partir para um esquema alternativo. Hélio Castro Neves para cima de Jimmy Vasser.
O piloto brasileiro vem para segundo lugar. Boa, Hélio! Hélio Castro Neves em segundo lugar nesta volta. Na 15ª volta, Hélio assume a segunda posição. Tony Kanaan em primeiro, Hélio Castro Neves está em segundo. Olha o Tony. Esse é o piloto brasileiro que lidera a corrida até aqui. Bela ultrapassagem do Hélio, André. Bela ultrapassagem. A gente vê que nesse momento ele deve ou ter colocado uma mistura mais rica ou realmente tentado vir para cima do Tony. Ele consegue virar voltas mais rápidas agora. Para ter uma ideia, ele vinha virando 25,7, 25,8. Nessa última volta virou 25,3. Vem definitivamente para frente Hélio Castro Neves. O Tony Kanaan está 535 milésimos da frente do Hélio Castro Neves. O Tony abre aí meio segundo. O Hélio fica em segundo. O Jimmy Vasser está 1 minuto atrás. Olha a vantagem do Hélio Castro Neves para Jimmy Vasser. Mas eu estava falando da Nilma Haas, que talvez venha com uma estratégia diferente para a corrida de hoje, não é, Celso Miranda? Oscar, eu estou aqui levantando uma informação a respeito do Hélio para saber se essa mudança aí de velocidade com ele tem a ver com relação à mudança de estratégia. Muito bem, o Celso está lá no meio daquele barulho, uma confusão, ele mal pode ouvir a gente aqui, mas daqui a pouco ele fala um pouco mais da Nilma Haas. Tony Kanaan, primeiro colocado. Hélio Castro Neves é o segundo. 18 voltas completadas no Grande Prêmio de Chicago. Com sol até agora, sempre um pouco ameaça de chuva. É uma preocupação muito grande quando a corrida acontece em oval. Choveu, parou a corrida. Até agora nada de chuva, felizmente, sol, calor. E o Tony Kanaan manda ver na primeira posição. A vantagem dele para Hélio cai um pouquinho, mas continua ali perto de meio segundo. E quem vem andando rápido nesse momento é o Kenny Brack. Vem virando aí cerca de 25 segundos, ponto 1. É o piloto mais rápido nesse momento da pista. Para você ter uma ideia, a diferença dele a nível de tempo para o Tony Kanaan, ele vem virando praticamente 3 a 4 décimos constantemente mais rápido que o Tony. Vem chegando para esse grupo dos 4 da frente aí, o Kenny Brack. A primeira posição do Tony Kanaan. Olha aí do piloto, do carro do piloto espanhol, perdão, do piloto mexicano, Adrian Fernandes. Um pouco do traçado dessa pista aqui de Michigan, aqui de Chicago. Ô Celso Miranda, me fala aí da estratégia da Nilma Haas, que pode ser um pouco diferente hoje, Celso. Diferente porque nesse final de semana eles tiveram muito problema de acerto, como diz na gíria do automobilismo, acerto de chão. Ou seja, na parte da suspensão do carro. Então eles largando atrás vão ter que usar o máximo das bandeiras amarelas e economizar muito combustível. A gente está percebendo isso até pelas colocações do Cristiano da Mata e do Christian Fittipaldi. Estão esperando hora para parar, usar o máximo possível que eles têm desse combustível para a corrida. Você está acompanhando aqui na Record as emoções da Fórmula Mundial. 225 voltas do Grande Prêmio de Chicago. Até agora 21 voltas disputadas. O Tony Kanaan está na liderança, o Hélio Castro Neves está em segundo. Dobradinha brasileira até aqui, neste Grande Prêmio de Chicago. Jimmy Vasser está em terceiro, mas está 1,5 segundos atrás. Olha só, Tony, Hélio, Jimmy Vasser, depois de 22 voltas, Adrian Fernandes, Kenny Brack, Memo Gidley. Estes os 6 primeiros colocados. Zanardi, Franchitti, Carpentier na sequência. Em décimo, Moreno, Gil de Ferran, Maico Andretti, Bruno Junqueiro, Alex Tagliani e o Maurício Gugelmin. Olha aí o pedaço de material esquisito ali na pista. Parece uma borracha. É aquele material que estava no momento da largada, André. E se continuar aí esse vento e os carros passando próximo desse pedaço de pano, ou dessa cobertura aí, provavelmente eles vão ter que parar a pista para retirar esse material, porque isso pode ser perigoso para os carros andando a uma velocidade aí próxima dos 300 km por hora. É 300 no final da reta. A curva é feita a quanto aqui, André? Uma média de 240, 220 km por hora. É interessante que com a mudança do regulamento, as asas traseiras foram aumentadas, o carro perdeu praticamente 20 a 30 milhas nas curvas, porém ganhou aí 10 milhas na reta. Então mudou a configuração do carro para esse ano aqui em Chicago. Hélio Castro Neves encosta em Tony Kanaan. Hélio Castro Neves é o segundo colocado, mas vai se aproximando muito do piloto Tony Kanaan, que está na liderança. Fórmula Mundial é na Record. Embratel, quem mais tem tudo o que você precisa. 26 voltas. Hélio Castro Neves chega em Tony Kanaan. Na última volta, a vantagem
do Tony Kanaan para Hélio era de 365 milésimos de segundos. E olha, como já foi dito aqui várias vezes, ultrapassar nessa pista não é fácil. É claro que quando o piloto líder chega no retardatário facilita, abre, não fica tão difícil de passar. Mas uma disputa por primeiro lugar, por segundo lugar, é uma encrenca ultrapassar. É difícil, e isso relacionado àquilo que eu dizia, a mudança aerodinâmica, essa mudança da asa traseira, ela acaba mexendo muito com o ar, então o carro que vem atrás acaba pegando esse ar sujo, perde a pressão aerodinâmica e com isso perde a aderência no chão, o que dificulta muito os pilotos contornarem a curva, como a gente vê aí agora com o Maurício Gugelmin. A garotada vai acampar na frente da telinha da Record. Vem aí, acampamento legal. Você está acompanhando as emoções da Fórmula Mundial aqui na Record. 27 voltas já disputadas num total de 225 voltas deste oval aqui de Chicago. Esse é o Tony Kanaan, líder. Em segundo, Hélio Castro Neves. Veja aí, Tony em primeiro, em segundo, Hélio. Jimmy Vasser está na terceira posição ali um pouco atrás. E depois o Adrian Fernandes. O Kenny Brack, líder do campeonato, aquele carro amarelo, está aparecendo logo depois. Na quinta posição. E em sexto, o Memo Gidley. Mas a disputa vai ficar acirrada já é pela primeira posição. O Tony Kanaan está em primeiro, o Hélio Castro Neves é o segundo colocado. Do carro do piloto Adrian Fernandes, um pouco da pista para você. Está passando ali pela reta oposta. Ele vai duas vezes no câmbio no final da reta. E a gente viu ele mexer naquele botãozinho. Aquele botãozinho é justamente o botão da mistura. Deve ter aí enriquecido ou empobrecido um pouquinho da mistura nesse momento o Adrian Fernandes. Na reta principal, passou aqui em frente à cabine da Record. Ele vai lá com a mão esquerda lá embaixo também, André. O que ele foi fazer lá? Isso, a mão esquerda é o Wave Jacker. É um instrumento que o piloto tem para mudar a posição aerodinâmica do carro. Ou seja, ele coloca mais peso numa suspensão dianteira ou na suspensão traseira, corrigindo assim o acerto do carro. Veja só como ele trabalha com o câmbio. Final da reta ele puxa de sexta para quarta. E na saída, na entrada da reta, sai da quarta, vai para sexta. Você vê que esse é um circuito onde exige demais da atenção do piloto e constante mudanças no carro, no acerto do carro. Ele pode ter acesso às barras, ele pode ter acesso a essa mudança aí no comportamento do carro, no Wave Jacker. Ele pode ter acesso a mistura do combustível. Então aí o piloto está sempre em constante mudança, seja no câmbio ou seja nos instrumentos, para buscar aí a melhor opção de velocidade para o carro. Veja só, tem que fazer tudo isso daí e ainda levar esse carro aí a 300 por hora para tentar posições. Christian Fittipaldi está saindo, vai para o pit. A estratégia diferente da Nilma Haas começa a aparecer. Na volta 32, Christian é o primeiro a entrar. Vai para o pit o piloto brasileiro. Tony Kanaan é o primeiro colocado, largou na frente, mantém-se na primeira posição. Hélio largou em segundo, caiu uma posição, mas já retomou. É o segundo e Jimmy Vasser está em terceiro. O Christian chega no pit. Carro suspenso. Veja o tempo da parada do Christian Fittipaldi. O relógio está rolando aí. Já com o tanque cheio. O relógio exclusivo da Record se acompanha 8,96. O tempo de Christian Fittipaldi, que já está voltando para a pista. E com isso, Oscar, ele muda um pouquinho a estratégia de corrida dele. Como vinha andando atrás, ele optou por fazer esse pit stop mais cedo, mudar a característica da corrida dele e tentar buscar aí uma bandeira amarela para frente para sair fora desse ritmo que ele estava andando lá atrás. Você está vendo aí o Hélio Castro Neves já está colocando o bico, está chegando. Espelho cheio do Tony Kanaan. Vento na cara do Tony, mas o espelho cheio. Chega Hélio Castro Neves, o segundo colocado. Na última volta, a vantagem 240 milésimos de segundos. Nessa volta, 366. O Tony abriu um pouco, mas o Hélio chegou. Já está junto, já vai tentar buscar aí uma ultrapassagem. Estamos na volta número 35. O pit está aberto, a primeira janela está aberta ali. O Christian foi o primeiro a entrar. A parada do Christian Fittipaldi mostra que a Nilma Haas realmente vem com uma estratégia pelo menos um pouco diferente. Já vem todo mundo pro pit aí para fazer a primeira parada. O Hélio chega, final da reta. Olha a preocupação da equipe da Morris Nunn. Hélio Castro Neves com Tony Kanaan. A disputa é pela primeira posição. E o interessante é que o Christian, na parada dele, não pediu para não mexer no carro, manter a pressão aerodinâmica nas asas do jeito que estava. Está contente com o carro, o Christian, até esse momento. 36 voltas completadas. O Brasil na ponta. Tony Kanaan, Hélio Castro Neves. Dobradinha brasileira até aqui no Grande Prêmio de Chicago. Dobradinha brasileira. Olha como o Hélio chega.
É na saída da curva que o Tony consegue abrir um pouco mais. Olha os brasileiros. Tony Canaan está em primeiro, em segundo está o Hélio, em décimo está o Moreno, em 11º Gil de Ferran, 14º Bruno, em 15º Maurício Bujomin, que bateu forte aqui na sexta-feira. Em 20º Cristiano da Mata, em 25º está o Christian, que parou agora. O Hélio Castro Neves já procura o vácuo ali do Tony Canaan, vai sair. Hélio Castro Neves e Tony Canaan. Vale a primeira posição nessa disputa aí do Grande Prêmio de Chicago. É uma briga, uma disputa de pilotos brasileiros. Na reta oposta, final da reta, chegada do Tony, e o Hélio encosta é justamente na entrada da curva. E o interessante é que o carro do Tony escapa um pouquinho de traseira na curva número 2. Ele reclamava, inclusive, isso pelo rádio. Provavelmente aí no seu pit stop vão tentar tirar um pouco de asa dianteira para melhorar a traseira do carro dele. Veja na entrada da curva como o Hélio encosta, passa pela curva, na saída da curva, o Tony outra vez potência nesses 850 cavalos. O mesmo acontece com ele, evidentemente, mas o Tony ele consegue abrir um pouquinho. Olha como ele chega. Na entrada da curva é que o Hélio está encostando. Aqui em frente à cabine da Record, a linha de chegada. Na última volta, a vantagem do Tony de 328 milésimos de segundos. No pit, Celso Miranda. Christian Fittipaldi fez essa parada um pouco antes do que ele programava, porque o carro tinha muita vibração na parte da frente. Os técnicos do fornecedor de pneus estão aqui verificando exatamente se houve algum problema com o jogo de pneus que ele estava usando. A perspectiva é que agora ele entre no ritmo de prova, ou seja, só pare daqui mais 50 voltas aproximadamente. Ele saiu daqui com o tanque cheio. 40 voltas disputadas no Grande Prêmio de Chicago. Essa disputa que você está vendo aí é uma disputa brasileira que acontece aqui em Chicago, neste Grande Prêmio. Tony Canaan, o carro da frente é o primeiro, o Hélio está em segundo. E a televisão, claro, está mostrando ali a disputa do Hélio, a chegada do Hélio em cima do Tony Canaan. 41 voltas disputadas. Está conferindo a classificação e eu estou de olho nessa briga. O que é que você acha que dá, André? Me conta. Olha, nesse momento o Tony aí está tentando trabalhar com o carro dele, seja nas barras, seja nesse conhecido aí Wade Jacker, para melhorar a situação traseira do carro dele, que continua mexendo na saída da curva número 2. 42 voltas disputadas. Olha o Hélio. Tony Canaan na frente, Hélio Castro Neves ali na segunda posição. Tony Canaan largou em primeiro. E o Hélio Castro Neves largou na segunda posição. Aí o carro do piloto brasileiro Maurício Bujomin. Bujomin que está na 15ª posição. Está passando pela reta oposta. A chegada da curva 2. E aí a reta principal, onde tem a arquibancada. Vem para a sexta de novo. E outra vez a mão no câmbio. Tira da sexta e coloca a quarta. Alguns pilotos fazem até em quinta. Pois não, André? Bom, agora a coisa começa a esquentar para o Tony e para o Elinho, porque eles estão chegando próximo dos retardatários. Negociar aqui passagem com os retardatários pela primeira vez não é fácil. O retardatário tenta manter a sua posição, porque em caso de bandeiras amarelas, ele não perde a volta. Então, ficar atento aí agora para a chegada do Tony no Michel Jourdain Jr. Tony Canaan na primeira posição, Hélio Castro Neves é o segundo colocado, Jimmy Vasser está em terceiro, Adrian Fernandes aparece lá atrás, é o quarto colocado. A disputa aí pela primeira posição, na última passagem aqui, na reta principal, você está vendo as vantagens aí do Elinho para o Jimmy Vasser, de 900 milésimos de segundos. Olha lá, o Tony Canaan chega outra vez na reta, o Hélio Castro Neves vem atrás, 45 voltas. Se tudo andar bem, quando é que ele para pela primeira vez, Celso? Você pode repetir isso para nós, por favor, Celso? A janela de pit stop é bem extensa nessa pista e vai depender muito da estratégia que a equipe está usando. No caso da Newman Haas, por exemplo, a gente sabia que era da 35 até a número 60, que o Cristiano da Mata está cumprindo. O Christian teve de modificar. Agora, no Roberto Pupo Moreno, por exemplo, que está ali no meio do pelotão, a equipe já fala em volta de número 75. Bom, veja só a pressão que o Tony Canaan está tomando do Hélio Castro Neves. E isso não é fácil. O piloto a todo instante está buscando ali no retrovisor, ver onde é que está o adversário. Olha o Hélio. Chega, cola, vai no vácuo. Hélio coloca, final da reta. Hélio Castro Neves. A primeira posição de Hélio Castro Neves nessa disputa brasileira aqui no Grande Prêmio de Chicago. Na volta 47, sensacional. Brilhante a ultrapassagem de Hélio. Tony Canaan fica em segundo lugar. Estava falando que a pressão ia ser difícil, ia ser duro do Tony aguentar, mas nem deu tempo de falar isso. É verdade. A gente consegue identificar bem olhando daqui, Oscar. O Tony tem dificuldade na saída da curva número 2. O carro dele balança bastante a parte traseira. Deve estar aí tentando consertar isso com todas as opções que ele tem dentro do carro. Mas na saída da curva 2, o Elinho conseguiu sair mais rápido, colocou
no meio da reta e ultrapassou o Tony na curva 1. O Tony agora está com problema, é para manter o segundo lugar, porque o Jimmy Vasser já está encostando. O Hélio Castro Neves abre, coloca aí 1,5 segundos já em 2 voltas. Está bem melhor o carro do Hélio, hein? 1,5 segundos em 2 voltas. O Tony estava conseguindo segurar, o Hélio conseguiu segurar por 47 voltas. O Tony Kanaan agora vai ter que segurar o Jimmy Vasser. Isso aí, se acontecer, vai ser muito bom para o Hélio. O Hélio pode usar muito essa disputa do Jimmy Vasser com o Tony Kanaan e abrir um pouco mais ali na liderança da corrida. Ou até economizar combustível. Nesse momento ele vai com certeza empobrecer a mistura, passar a economizar um pouco mais de combustível para abrir a janela dele, ou seja, tentar parar o mais tarde possível, sempre buscando a tal da bandeira amarela. São as emoções da Fórmula Mundial que você acompanha aqui na tela da Record. Esse que você está vendo aí é o líder. Hélio Castro Neves largou em segundo lugar, está na primeira posição. Olha a passagem que ele fez em cima do Tony Kanaan. Na volta 47 foi assim que ele ganhou a primeira colocação. Linda ultrapassagem do Hélio. Ali no final da reta, 290 a 300 km por hora. Celso Miranda no pit. Tony Kanaan tem problema assim com a parte traseira do carro, está balançando, está saindo muito de traseira, mas a equipe aqui diz que não é nada que faça com que eles chamem o piloto brasileiro para o box antes da hora. Portanto, vão manter o piloto brasileiro, apesar da gente saber que sair de traseira num oval é talvez a característica mais complicada de ser segurada. Porque se sai de frente ainda, dependendo evidentemente da velocidade do carro e da curva, dá para arrumar. Saindo de trás é muito difícil, né, André? É a situação mais incômoda que o piloto pode ter no oval, Oscar. É muito difícil você controlar um carro que escapa de traseira. Escapando de frente, você tira um pouco o pé e o carro volta para a trajetória. Mas escapando de traseira, o risco de ir para o muro é muito grande. De novo, aí a passagem, olha aí. O Hélio passou em cima daquele material que está colocado ali no meio da pista desde o começo da prova. Passou em cima e ganhou a primeira colocação nessa ultrapassagem em cima do Tony Kanaan. Hélio está em primeiro, o Tony Kanaan está em segundo. O Tony largou em primeiro, o Hélio largou em segundo. Inverteram-se as posições agora. O Jimmy Vasser está na terceira posição. Piloto norte-americano Jimmy Vasser, que largou na sexta colocação, já é o terceiro colocado neste grande prêmio de Chicago. 54 voltas disputadas até aqui. 171 para o encerramento da corrida. São as emoções da Fórmula Mundial. Você está acompanhando a 12ª etapa do ano. E aí o Memo Gitley está fazendo um belíssimo trabalho, hein? Esse norte-americano chegou no lugar do Nicolas Minassian. Largou em quarto lugar, está aí atrás do Kenny Brack. O Kenny Brack, que é o líder, é o quinto colocado até agora. Ele está em sexto lugar. Oscar é um piloto com bastante experiência, conhece muito o oval e entrou numa equipe muito bem estruturada, está fazendo o seu trabalho. Trabalho bem feito. Memo Gitley, norte-americano, passando aí pela reta oposta. Olha como vai perto do muro, hein? Aí a curva 2. A entrada da reta principal. De novo, vai lá perto do muro. Uns vão mais perto do que os outros. Isso depende muito do acerto do carro, de como o carro está contornando a curva. Muitos precisam deixar o carro escapar bastante na saída da curva para ganhar aderência. Outros conseguem fazer a curva mais fechada porque o carro está numa melhor situação. 24 minutos e 25 segundos de prova até aqui. 169 voltas para acabar a corrida. 56 disputadas. Fórmula Mundial é na Record. Sedex, o serviço de entregas que o brasileiro mais confia. Olha aí, 57 voltas. Hélio Castro Neves de novo na frente. Brigando por liderança do campeonato. Tony Kanaan em segundo. Jimmy Vasser, o norte-americano, em terceiro. Adrian Fernandes está em quarto. Kenny Brack é o quinto colocado. Ameaçou dar uma arrancada boa, mas permanece ali na quinta colocação. Depois de 58 voltas disputadas neste grande prêmio. O Hélio abriu um pouco. Ele está 2 segundos, ponto 4 na frente do Tony. O Tony está ali. O Jimmy Vasser aparece com esse carro todo laranja. E o Adrian Fernandes colado no Jimmy Vasser. Depois vem o Kenny Brack, vem o Memo Gitley. Está embolado aí. O Hélio escapa um pouco e vai embora. É o primeiro colocado com folga agora o piloto brasileiro Hélio Castro Neves. Lá no pit, Celso Miranda. A gente acertar aí os ponteiros com relação a número de parada e volta de parada. A maior parte dos pilotos programando parada a partir da volta de número 80, que é exatamente o caso do Tony Kanaan. Volta número 82, agora tudo certo, informação da equipe do Roberto Fuco Moreno. 81 aproximadamente, equipe Penske. Muito bem, a partir da volta número 80, o pessoal vai começar a parar e vai ser aquela movimentação intensa no pit mais uma vez.
Jimmy Vasser sendo apertado pelo Adrian Fernandes. Olha os brasileiros. Hélio está em primeiro, Tony Canaan é o segundo. Roberto Pupo Moreno está em 10º. Gil de Ferran, o 11º. O Bruno está em 14º. O Maurício Gugelmin, o 15º. Em 16º está o Cristiano e o Christian é o 25º. O Cristiano está em 20º. O Christian está em 25º lugar. Aí, quando todo mundo parar, o Christian teoricamente não deve parar. Essa é a estratégia adotada pela Nilma Haas. Deve contar com alguma bandeira amarela pelo meio do caminho para tentar colocar o piloto outra vez no bloco da frente. 61 voltas. 20 voltas, teoricamente, para o pessoal começar a parar. Esse é Hélio Castro Neves. Está encontrando ali o retardatário. Está 2 segundos, ponto 9 na frente do Tony Canaan. A vantagem é tranquila. O Hélio está bem. Quase 3 segundos na frente do segundo colocado. O Jimmy Vasser é que está muito apertado pelo Adrian Fernandes. E depois já vem o Kenny Brack, o Memo Gidley, tudo junto ali. Neste bloco logo após o Hélio Castro Neves. Este é o Adrian Fernandes. E o carro amarelo do Kenny Brack, que é o líder do campeonato. São as emoções da Fórmula Mundial que você está acompanhando aqui na tela da Record. Muito sol em Chicago, bonita cidade de Chicago, que recebe a Fórmula Mundial pela terceira vez nesta pista. Cristiano da Mata já ganhou aqui e no ano retrasado, em 99, a vitória foi do Juan Pablo Montoya. Olha o Tony Canaan, segundo colocado, está segurando ali o Jimmy Vasser. Na terceira posição, Jimmy Vasser, logo depois vem o Adrian Fernandes, que é o quarto colocado. E o Elinho está encontrando o retardatário ali pela frente, é o Michel Jourdan Júnior. Já está encontrando um pouco de dificuldade para passar. Embora retardatário, deve abrir um pouco, mas sempre há um problema ali para passar. Antes do André falar, deixa eu ver, Celso Miranda tem notícias lá do pit. O Adrian Fernandes está chegando no Jimmy Vasser porque o Vasser foi avisado do seguinte: olha, o Moreno está conseguindo uma média boa de consumo de combustível e vai parar não mais no 82, mas no 84. E você, Vasser, precisa fazer o mesmo. Precisa economizar um pouquinho mais. Portanto, ele diminuiu um pouco o ritmo dele. Talvez até o Adrian Fernandes aproveite isso para passar. Todas as informações da Fórmula Mundial aqui na tela da Record. Veja só que dado importante, hein, André? E isso é ótimo para o Tony, porque dá um pouco de fôlego para ele. Agora, voltando à ultrapassagem dos retardatários, num oval pequeno, principalmente, Oscar, o retardatário tenta dificultar um pouco a ultrapassagem do líder, por uma razão muito simples. O retardatário não quer tomar uma volta do líder, porque no caso de bandeira amarela, ele não consegue retornar mais. Ou seja, ele tenta se manter na frente do líder, porque entrando a bandeira amarela, o pace car entra na frente do líder e o retardatário consegue, então, voltar para o final da linha, ganhando aí um espaço físico na pista considerável. Muito bem, essa informação do Celso Miranda aí foi importante demais, porque é o seguinte, olha, o Brasil, o Hélio Castro Neves está em primeiro lugar e agora ele tem uma proteção ali do Jimmy Vasser, que é o terceiro colocado. O Jimmy vai economizar um pouco mais de combustível por orientação do box e vai segurar um pouco. Então o Hélio pode abrir. O Hélio está 2 segundos, ponto 6 na frente do Tony Canaan. E está 3 segundos, ponto 4 na frente do Jimmy Vasser. Veja só, o Hélio Castro Neves tem, por enquanto, essa corrida na mão. Nesse momento a estratégia do Tony, pelo menos pelo rádio, é que ele pedindo um pouquinho menos de asa dianteira, ou seja, vão tirar um pouco da pressão aerodinâmica da asa da frente do carro dele, para melhorar a traseira do carro, e pediram para ele acelerar um pouquinho mais, tentar fechar essa diferença do Elinho, para no pit stop eles conseguirem, quem sabe, ganhar de volta essa posição. São as emoções da Fórmula Mundial. Hélio Castro Neves em primeiro e o Tony Canaan em segundo, dobradinha brasileira. Aí em São Paulo, Tatiana Ferraz. Como é que está a nossa pesquisa, Tatiana? Pois é, Oscar, olha, os melhores brasileiros continuam sendo Hélio Castro Neves, que está com 26,9% dos votos, Gil de Ferran, 21,8%, e o Christian Fittipaldi, com 11,6% dos votos. O estrangeiro melhor votado até agora é o japonês, o Tora Kataji, que tem 4,14%. Você também pode votar, é só entrar na página da Rede Record, www.rederecord.com.br, e dizer para nós quem vai vencer o Grande Prêmio de Chicago da Fórmula Mundial. Daqui a pouco nós voltamos com mais resultados, Oscar. Tá bom, obrigado, Tatiana. Michel Jourdan está entrando aí no pit, facilita um pouco o trabalho do Hélio, porque ele estava na frente do Hélio Castro Neves. Você vê só, André, o Tora Takagi aparece ali como o mais votado dos estrangeiros para ganhar a corrida. É surpreendente, hein? É interessante, porque o Tora Takagi, ele, em geral, vem conseguindo excelentes resultados no warm-up. Em alguns treinos ele também consegue colocar o carro dele na frente, mas quando a hora H chega, seja na classificação ou na corrida, parece que ele não consegue realizar, ele não consegue fazer o carro andar no mesmo ritmo dos treinos. E isso aconteceu hoje pela manhã aqui em Chicago, quando ele foi o mais rápido no warm-up pela manhã.
O Toro Takagi agora está na 17ª posição. Você está vendo aí o carro do Memo Gidley. Largou na 18ª colocação. Ganhou uma posição até agora na corrida, depois de 71 voltas. Fica a expectativa agora para o pit dos pilotos que estão na frente. Daqui a pouco, dentro de instantes, a partir da volta número 80, o pit vai ficar movimentado. Memo Gidley atrás do Kenny Brack. O Memo Gidley é o 6º colocado. O Kenny Brack está na 5ª colocação. Ali na frente o carro amarelo do Kenny Brack. Está em cima do Adrian Fernandes. Você viu ele balançando ali, procurando espaço para tentar a ultrapassagem. Massimiliano Papes agora está na frente do Hélio Castro Neves. O Hélio é o líder. Massimiliano Papes é ali um dos últimos colocados dessa corrida, no Grande Prêmio de Chicago. Veja só a classificação. Hélio em primeiro, Tony Kanaan em segundo, Jimmy Vasser continua na 3ª posição, Adrian Fernandes em 4º, em 5º Kenny Brack e em 6º Memo Gidley. Hélio Castro Neves chega no Massimiliano Papes. 73 voltas completadas. O Celso Miranda, como é que está o pit? Eu estou vendo aqui o carro do Paul Tracy. Dário Franchitti vai para o pit. Kenny Brack finalmente ultrapassa Jimmy Vasser. Kenny Brack passa Jimmy Vasser, ganha uma posição a mais. E aí a parada de Memo Gidley. Começa a ficar movimentado já o pit. Dário Franchitti entrou agora o Memo Gidley. Está parado o piloto norte-americano já vem para a pista. E o interessante vai ser agora, Oscar, a gente vê quem está economizando combustível e quem está tentando andar forte. Esses pilotos que pararam agora, ou que estão parando nesse momento, são pilotos que estão usando mistura mais rica, ou seja, consumindo mais combustível para tentar andar mais rápido. Vamos ver quem vai conseguir parar por último, ou seja, aquele piloto que está conseguindo andar rápido e economizando combustível ao mesmo tempo. Michael Andretti está parado aí no pit, fazendo o seu pit stop. O piloto norte-americano que venceu uma vez este ano, já venceu 41 vezes na categoria. Michael Andretti volta para a pista. O Hélio ainda não parou, é o primeiro colocado, líder. Aí o Kenny Brack, que ainda há pouco ganhou uma posição, é o 4º colocado, venceu 2 vezes já este ano. É o líder do campeonato com 84 pontos. De olho no sueco, ele é bom no oval. Hélio está em primeiro, o Tony Kanaan está em segundo, o Adrian Fernandes está em terceiro. E o Kenny Brack está em 4º. Kenny Brack no pit. Kenny Brack vai para o pit. Vamos acompanhar a parada do piloto sueco. Veja como ele travou ali no momento em que tem que reduzir obrigatoriamente o carro. Balança o bico do carro. Ele é um piloto rápido na entrada do pit. Eu diria que ele é um dos mais rápidos na entrada do pit. Ele treina muito isso durante os treinos, o que ajuda muito em ganhar tempo nas paradas dos boxes. E ele pilota com óculos. Não sei se você percebeu ali, mas vou mostrar de novo, você vai ver, tem um óculos. Ele trabalha com óculos durante a corrida. Kenny Brack está no pit. Daqui a 3 voltas, 2 voltas agora, Hélio Castro Neves. O Hélio vai para o pit. O Celso Miranda está agitado lá no pit, tem notícias. O Kenny Brack está parado. 11 segundos, ponto 4. 11.4 no relógio exclusivo da Record. Você acompanha a parada, viu a parada do Kenny Brack. Olha o Hélio. Mais uma volta, ele vem pro pit, hein, Celso? Tudo pronto aqui para receber o piloto brasileiro. Eles querem fazer a parada bem rápida para aproveitar essas voltas que ele conseguiu a mais em relação à concorrência, pelo menos ao pessoal que está no meio do pelotão. Zanardi está entrando no pit. Alessandro Zanardi está no pit. Olha, a vantagem do Hélio para o Tony Kanaan é de 3,5 segundos. E é muito importante isso agora, no momento em que não apareceu nenhuma bandeira amarela até a corrida, até aqui na corrida. Então o Hélio pode tirar proveito disso aí. Hélio Castro Neves vai para o pit. Aí você está acompanhando o trabalho da equipe do Maurício Gugelmin. Agora o Alessandro Zanardi. 5.67. O relógio da Record está mostrando 9.8. Tempo gasto por Zanardi. Hélio Castro Neves. Chega no pit o piloto brasileiro, líder da prova. Já perde a liderança agora, mas está bem o Hélio na corrida. Está muito bem. Vamos ver esse pit. Já o carro no chão. Vem Hélio Castro Neves volta para a pista. Perdeu a liderança para Tony Kanaan, que daqui a pouco também vem para a pista. Na frente dele o Oriol Sérvia, que está saindo aí. O Tony Kanaan é o primeiro colocado agora. Esse carro que você está vendo é o Tony. Vai para o pit agora o Tony, vai entrar. O Tony Kanaan está na frente, é o primeiro colocado. Adrian Fernandes está em segundo. Sai o Tony do traçado normal, vem para o pit. O Adrian Fernandes vem atrás dele. Os dois vão para o pit. Aí a parada do Paul Tracy. O canadense Paul Tracy, em busca do seu primeiro título. Já ganhou 18 vezes, mas até agora nada de título. Na chegada quase que o Adrian Fernandes ultrapassa o Tony no pit. Na realidade o Adrian conseguiu entrar um pouco mais forte nos pits. Por isso essa chegada brusca ali antes da linha limite de velocidade, que aqui em Chicago é 50 milhas por hora. Veja aí no relógio o tempo do Tony Kanaan, do carro da equipe da Morris Dunn. Já 6 segundos, 7,
Carro no chão. 12,2. Quanto tem que ser um pit perfeito, André? E quanto tempo? Depende muito da quantidade de combustível que a equipe está colocando no carro. O limitador de tempo é a quantidade de combustível que vai no carro. A gente vê que os mecânicos conseguem trocar o pneu, o carro está pronto no chão, aguardando esse mecânico do meio tirar o abastecimento. E isso é o que limita, então, o tempo no pit stop. Roberto Moreno, que assumiu a liderança da prova, também vai para o pit agora. Você viu ali o Jimmy Vasser. A equipe da Petro que está atendendo os dois carros praticamente. O Jimmy Vasser já sai. O Roberto Moreno chega ali também para fazer a sua parada. 84 voltas, movimentado esse pit, hein, Celso Miranda? Mais do que agitado, principalmente porque os pilotos sabem que esse momento, parada com bandeira verde, eles dependem muito do trabalho dos mecânicos. É por isso que eles têm que fazer também uma parada precisa, parar exatamente nas marcas para não perder tempo, para não prejudicar o trabalho já extenuante dos mecânicos. Muito bem, está voltando Roberto Moreno, 12,9, e o tempo gasto pela equipe do Moreno para a parada, para fazer esse pit stop que aconteceu agora. São as emoções da Fórmula Mundial aqui na tela da Record para você. Scott Dixon. Aí está o Scott Dixon que está liderando a corrida agora. Ele está na frente, ainda não parou. É o primeiro colocado no Grande Prêmio de Chicago. Vai parar daqui a pouco. Atenção, o Hélio Castro Neves está em segundo lugar. O Hélio Castro Neves é o segundo colocado. Kenny Brack vem para a terceira posição. Em quarto fica o Dario Franchitti. Em quinto, o Memo Gidley. O Tony Kanaan é que não se deu bem nessa parada aí. Ele caiu para a sétima posição. Ele deve recuperar pelo menos uma posição, porque o primeiro nesse momento é o Scott Dixon, que ainda não parou, vai ter que parar. Porém, o pit stop dele não foi bom. Ele que vinha andando em segundo, pulou, caiu para sétimo lugar. E o Kenny Brack de novo aparece ali na ponta, é o terceiro colocado. Dixon está em primeiro, mas não parou. Olha a classificação. Dixon, Castro Neves, Brack, Dario Franchitti, Memo Gidley e o Zanardi. O Zanardi é o sexto colocado. Agora, o que impressiona é o consumo de combustível do carro do Scott Dixon. Ele que está aí na volta número 87 e ainda não parou. O Scott Dixon está na primeira posição, já ganhou uma corrida este ano, é um estreante na Fórmula Mundial, primeiro ano dele na categoria. Ele vai parar agora. Nessa volta, de acordo com a informação da Tatiana Fittipaldi, ele para agora o Scott Dixon, que chega aqui no pit. Celso Miranda, alô Celso. A gente está exatamente na frente do pit do Scott Dixon, já foi chamado para parada, ele está entrando agora na área do pit. E a ideia é que ele consiga fazer outra vez uma bela sequência de voltas, ou seja, aproximadamente 84, 85 voltas para a próxima parada do Scott Dixon, o jovem piloto da Nova Zelândia que foi campeão da Indy Lights no ano passado. Chega no pit o Scott Dixon, que estava na liderança. O Hélio Castro Neves com isso volta para a primeira posição e o Kenny Brack fica em segundo lugar. Olha a parada aí do Scott Dixon. Já 9 segundos. Acompanhe no relógio da Record o tempo gasto pela equipe de Scott Dixon. Já volta para a pista da PEC-West. Hélio Castro Neves na frente, na liderança do Grande Prêmio de Chicago. 89 voltas disputadas. Hélio está em primeiro, em segundo está o Kenny Brack. A vantagem do Hélio para o Kenny Brack, vou falar agora. Passou o Hélio, completou a volta número 90, 5 segundos. 5.029. O Hélio está 5 segundos na frente e atrás dele está o Massimiliano Papes. Entre o Hélio e o Kenny Brack, tem pilotos aí. Então isso daí pode dar uma tranquilidade para o piloto brasileiro que está liderando a corrida. André. Essa diferença de 5 segundos é uma diferença relativamente cômoda nesse momento da prova. É lógico que falta muita coisa pela frente. É muito importante agora o Elinho economizar combustível, porque essa diferença dá para ele a tranquilidade de economizar combustível para fazer a segunda parada e provavelmente a última parada da forma mais segura possível. Agora, pensar em não parar mais, não tem jeito, né? Não tem jeito. Mesmo se a gente tivesse aí uma quantidade de bandeiras amarelas muito grande, a gente tem aí 125 voltas pela frente, é praticamente impossível conseguir chegar até o final. Muito bem, são as emoções da Fórmula Mundial. Hélio Castro Neves está em primeiro, o Kenny Brack está em segundo, mas o Kenny Brack está acelerando mais, está andando mais rápido. O Kenny Brack fez a última volta, 23.3, o Hélio 25.7. Entre o Hélio Castro Neves e o Kenny Brack, tem o Massimiliano Papes, que pode ajudar demais o Hélio agora. O Kenny Brack está em segundo, o Hélio é o primeiro colocado e o Massimiliano está ali no meio. Veja aí, o Hélio passou, completou a volta número 93, passou o Brack, a diferença cai para 3 segundos e meio. Está andando muito o Kenny Brack, André. Está andando muito o Kenny Brack, porém,
com certeza gastando muito combustível. Vamos ver a estratégia dos dois aí para ver quem tem a melhor ideia. Olha, nessa volta que passou 3,5, que vem nessa volta que vem agora, o Hélio Castro Neves vai chegar agora aqui para fechar a volta. A volta número 94. Passou o Hélio. Passa o Kenny Brack, 3 segundos. Ele tirou meio segundo, é muita coisa. É bastante coisa, mas volto a insistir, Oscar, no consumo de combustível. Quem está andando rico, quem está andando pobre e principalmente qual é a estratégia de cada um. Muito bem, vamos ver também. Chegar é uma coisa, passar é outra história. Hélio Castro Neves é o primeiro, Kenny Brack está em segundo lugar. Massimiliano Papes está entre os dois. 95 voltas. Passou o Hélio. 2 segundos, ponto 3. Nessa volta, 700 milésimos de segundos. Nesse momento o Elinho começa a chegar aí no Oriol Sérvia. Ele está aí entre os dois, entre o Oriol Sérvia e o Max Papes. Com isso, ele acaba perdendo um pouco também de velocidade. E no caso do Kenny Brack, ele está limpo. Estava livre. Exatamente, olha só. O Hélio chega ali no Oriol Sérvia, o Massimiliano Papes atrás e o Kenny Brack passa, completa mais uma volta. Vem disputa intensa aí pela primeira posição. Vem muita disputa ainda pela frente nesta etapa da Fórmula Mundial. Fórmula Mundial é na Record. Extraterrestres, venham para o Terra. 96 voltas disputadas, 129 para o final da corrida. Hélio Castro Neves está atrás do Oriol Sérvia. E aí do carro do piloto sueco Kenny Brack, que está voando baixo. Ele está rodando na última volta 26,4. Veja só, a vantagem que era de 5 segundos cai para 1 segundo, ponto 6. 1,6. Interessante agora, Oscar, vai ser ver o Kenny Brack chegando no Max Papes. São pilotos da mesma equipe, são aqueles que tiveram um incidente na corrida passada, mas acredito eu, Max Papes vai facilitar a vida do Kenny Brack. Claro. Olha só, 1,6 a vantagem do Hélio para Kenny Brack. Entre ambos tem o Massimiliano Papes, que é da mesma equipe do Kenny Brack. E o Hélio está atrás do Oriol Sérvia. Olha aí, nessa última volta, Hélio Castro Neves para Kenny Brack mantém-se em 1,6. Mantém-se em 1,6, o Hélio entra no ritmo agora. O Kenny Brack também chega ali no trânsito e tem dificuldades também para andar. Olha só. Hélio Castro Neves é o primeiro colocado. Ele já passou o Oriol Sérvia, já foi embora. Está na frente dele agora o Brian Herta. Brian Herta está na frente do Hélio. E o Kenny Brack agora encontra o Oriol Sérvia pela frente. O Hélio deve abrir um pouco, deve subir a vantagem agora para o Hélio. Nessa volta já subiu, 2,3 a vantagem para o Hélio. O trânsito é decisivo na corrida. Ele pode ajudar demais o piloto ou atrapalhar demais a vida do piloto. Depende, claro, do local que ele está. Na última volta, 2,3 a vantagem do Hélio. Lá no pit, Celso Miranda. O último pit stop do Tony Kanaan foi acima do tempo que eles estavam esperando conseguir colocar o carro do brasileiro de volta, mas nada de errado aconteceu no carro. Mesmo a quantidade de combustível foi a média já programada para o restante da prova. Eles esperam, os mecânicos, melhorar um pouco mais essa média, esse tempo, para o piloto brasileiro na próxima parada. 100 voltas completadas, 100 voltas até aqui. Hélio Castro Neves largou em segundo lugar, caiu para terceiro, voltou para segundo e assumiu a posição numa passagem sensacional em cima de Tony Kanaan. E está na primeira posição. Você está vendo aí Christian Fittipaldi. Piloto brasileiro Christian Fittipaldi sendo ultrapassado pelo Patrick Carpentier. Não está bem colocado o Christian na corrida, não. A Nilma Haas não anda bem aqui nesse circuito. Isso acontece desde sexta-feira. Christian Fittipaldi é um dos últimos colocados da corrida. 102 voltas disputadas, o Hélio está em primeiro. Um pouco mais do Christian Fittipaldi. Ali no bloco intermediário, olha os brasileiros. Hélio está em primeiro, o Tony Kanaan está em segundo, está em sexto. O Bruno Junqueira em 12º, Gil de Ferran em 14º. Roberto Pupo Moreno, 16º. Em 18º está o Maurício Gugelmin. O Cristiano da Mata, 22º. E o Christian está na 24ª posição. Massimiliano Papes está entre Hélio Castro Neves, o líder, e Kenny Brack está em segundo. A vantagem do Hélio outra vez diminui muito. 1,5 segundo. O Hélio Castro Neves está 1,5 segundo na frente de Kenny Brack, que é esse carro amarelo aí, ó. Esse sueco que chega de novo, é o líder do campeonato e luta muito para conquistar o título este ano. E entende tudo desse tipo de pista. Então, ficar de olho nele, né, Oscar? Sempre de olho no Kenny Brack. Hélio completou a volta número 104 e o Kenny Brack completa também a volta 104. Christian no pit. Christian Fittipaldi faz o segundo pit stop dele. E agora o Christian deve ir até o final da corrida? Olha, não é fácil, faltam 121 voltas. Deve jogar com bandeira amarela, né? Com certeza. Mas o Christian continua parado lá no pit, com problemas, o piloto brasileiro.
O carro da Nilma Haas não se deu bem aqui. O Christian Fittipaldi praticamente fica sem chances na corrida a partir de agora. Hélio em primeiro, Kenny Brack em segundo, 1.2, a vantagem do Hélio. O Kenny Brack está chegando. Vamos ter disputa pela primeira posição no Grande Prêmio de Chicago. A gente ouvia aí no rádio o Christian reclamando demais, o carro dele escapa demais de traseira. É muito difícil dirigir um carro que escapa de traseira aqui no circuito de Chicago. Nesse momento eles estão identificando ali algum problema na parte de transmissão traseira do carro do Christian. Você está vendo aí o piloto Dario Franchitti, que ganhou uma corrida esse ano, é o terceiro colocado. E agora o Jimmy Vasser. O Jimmy Vasser que caiu para a 11ª posição. Ô Celso Miranda, agora uma expectativa muito grande para saber essa chegada do Kenny Brack no Hélio Castro Neves. Será que o Hélio resiste? Se tem alguma notícia, o Christian Fittipaldi está parando, né? O Christian Fittipaldi desistiu, está saindo do carro agora. Está saindo o Christian, já não tem mais chance o Christian Fittipaldi. Você está vendo aí o Jimmy Vasser. Tem notícias aí embaixo dessa chegada do Kenny Brack, Celso? Daqui a pouco o Celso Miranda chegando aqui no pit do Christian Fittipaldi para tentar entrevistá-lo. Mas a programação do time do Kenny Brack é chegar exatamente na volta de número 150 para fazer a última parada deles. Ele vai parar na volta 150, 108. Até agora você vê aí o Hélio Castro Neves, o líder da prova. O Brasil na ponta. Hélio Castro Neves na primeira posição. Vai, Helinho! Vai, Hélio! É o primeiro colocado no Grande Prêmio de Chicago. Inteirinho na tela para você, Hélio Castro Neves. Entrando aí na reta principal, completa mais uma volta. Volta número 109. 1 segundo na frente do Kenny Brack. Kenny Brack chegou. Kenny Brack chegou. O importante agora é o Elinho conseguir passar o Bryan Herta. Porque entre ele e o Kenny Brack tem o Max Papis, que é da mesma equipe que o Kenny Brack. Vai facilitar a vida do Kenny Brack com certeza. Então o Elinho precisa colocar um retardatário entre ele, um retardatário real entre ele e o Kenny Brack, para conseguir continuar andando nesse ritmo, que é um ritmo de economia de combustível. O Bryan Herta está rodando a 26.1. Essa foi a última volta do Bryan Herta. E o Hélio roda também 26.1. Seguramente o Bryan Herta está segurando pelo menos um pouco o Hélio. Então o Hélio vai ter que passar o Bryan Herta e deixar, como disse o André, o Bryan Herta como escudo, como uma proteção. E o Kenny Brack chega. Daqui a pouco o Massimiliano Papis deve abrir, o Brack vai passar. Olha a classificação aí na sua tela. 110 voltas completadas, Grande Prêmio de Chicago. Ainda com muito sol, felizmente. Agora, Oscar, esses dois carros juntinhos aqui. Qual? O carro do Max Papis e do Kenny Brack não foi coisa boa na corrida passada, né? Foi uma encrenca só, né? Eles perderam a corrida lá nas últimas voltas, brigando pela primeira posição. Você acompanhou na Record o acidente do Kenny Brack com o Massimiliano Papis. Depois daquele acidente, teve muita conversa aí nos bastidores, André? A equipe tentou colocar panos quentes, tentaram manter aí toda a discussão para dentro do motorhome deles, mas a coisa não foi fácil, não. Uma declaração do chefe da equipe da Rahal foi: saímos de Michigan com $1 milhão de prejuízo. Hélio Castro Neves, 112 voltas, está na frente, bandeira amarela. Aparece a bandeira amarela e um acidente que acontece com Michel Jourdain. Michel Jourdain Júnior. Na curva número 1. O acidente com Michel Jourdain Júnior. Mas parece que não tocou no muro. Parece que rodou sem tocar no muro, Oscar. Ele rodou e não bateu, fica parado ali na área de escape da pista, entre a entrada do pit e a pista. E a bandeira amarela. Aparece a primeira bandeira amarela no Grande Prêmio de Chicago, na volta número 112. Agora a volta 113. Michel Jourdain Júnior. Não bate, ele roda. Vai voltar. Vai voltar. Pediu socorro ali, deve voltar. Deve voltar. Agora, estou ansioso para ver essa cena. Deve ser uma cena impressionante, porque um piloto rodar numa curva de um oval e não bater é impressionante, Oscar. Não bateu. Celso Miranda no pit. A gente está aqui esperando para falar com o Christian Fittipaldi. Christian, essa saída antecipada não era exatamente o que você esperava, mas o carro estava muito difícil, não? Tava muito difícil. Deu algum problema no câmbio. Eu senti uma vibração muito grande no câmbio e nas últimas 3, 4 voltas que eu dei começou a piorar e daí a gente resolveu parar. Agora eles estão olhando exatamente o que houve. Problema no câmbio, então? Foi. Ok, obrigado, Christian. Christian Fittipaldi que abandona a corrida. Você viu aí a rodada. Olha aí, o Michel Jourdain Júnior. Ele consegue segurar. Olha o que sai de fumaça, como ele frita, hein? O pneu. Você viu, André? Impressionante. A sensação que o piloto passa nesse momento é
É difícil descrever, Oscar, mas com certeza são maus momentos que passam aí nesses poucos segundos quando o carro roda no circuito oval. Você vê o quanto passa perto do muro, então você pode ter a sensação de estar aí a 300 km por hora e o carro rodando sem controle. E o que faz nessa hora, André? Você puxa a marcha, enfia o pé no breque. Primeira coisa é tocar o pé no breque até onde der, até onde você tem força, né, ou não? Não, na realidade não. Você tem que fazer o oposto disso. Tentar reduzir o maior número de marchas possíveis. Quer dizer que eu não fui bem nessa parada aqui. Provavelmente você ia para o muro, Oscar. Mas a tentativa sempre é de você reduzir o maior número de marchas possíveis e pé no acelerador, para fazer com que as rodas traseiras tracionem o máximo possível e tire o carro de perto do muro. Toda essa fumaça que a gente viu foi justamente das rodas traseiras tracionando e tentando tirar o piloto fora do muro. Ele saiu ali da quarta, ele estava em quarta, fazendo a curva já o quinta, puxou para a segunda, isso? Ele vinha provavelmente em sexta, reduziu para a quarta e o carro escapou de traseira. Quando o carro escapou de traseira e ia em direção ao muro, ele reduziu mais 2 marchas, pé no acelerador, tirando o carro do muro. Bandeira amarela, 116 voltas. Essa bandeira amarela vai abrir a frente para o Hélio. Não vai ter mais o Bryan Herta na frente dele. Em compensação, se o Hélio ultrapassasse sem a bandeira amarela o Bryan Herta, ele deixaria o Bryan Herta como escudo. Também não vai ter mais isso. Atrás dele está o Massimiliano Papes, mais o Massimiliano Papes da equipe Reihau, é um retardatário. E o Kenny Brack está ali na segunda posição, logo atrás do Massimiliano Papes. Então, vai ter pista livre pela frente. O pit está aberto. Quem quiser ir para o pit agora, pode ir para o pit. Você vê como é importante o piloto tentar segurar a sua posição ali na frente do líder. O Bryan Herta agora voltou para o final da fila, não foi ultrapassado pelo líder, portanto, continua na volta do líder. Muito bem, deixa eu dar uma passada aqui, olha, o pit está aberto e agora vamos ter uma movimentação muito grande no pit. Celso Miranda. É a hora que a equipe Patrick vai tirar o Moreno de lá de trás, porque quando eles fizeram a parada no box, eles simplesmente não tiveram tempo de recuperar a velocidade, ter velocidade suficiente para recuperar posições na pista. Eles atrasaram, mas não deu certo a estratégia. Talvez agora, chamando os carros para o pit, nesse momento eles tenham condições de recolocar o Roberto Moreno na disputa pela liderança da prova. Muito bem, Grande Prêmio de Chicago. Hélio Castro Neves é o primeiro colocado. Lá em São Paulo, Tatiana Ferraz. Pois é, Oscar, acompanhando a grande final do torneio de Los Angeles, a grande final entre os norte-americanos André Agassi e Pete Sampras. E Agassi acaba de quebrar o serviço de Sampras, está iniciando agora o que pode ser o decisivo game deste primeiro set. 5-4, André Agassi, se conseguir fazer o seu serviço, fecha o primeiro set em 6-4. Essa final do Los Angeles Open você acompanha também aqui na Record. A todo instante tem informações para você. O André Agassi e o Pete Sampras. Aqui a Fórmula Mundial. Estamos com a bandeira amarela. Hélio Castro Neves é o primeiro. Veja aí Cristiano da Mata no pit. Kenny Brack está em segundo. Zanardi, depois de muitas paradas aí, não dele, mas de outros pilotos que estavam na frente dele, vem para a terceira posição. Em quarto, Tony Kanaan, que largou em primeiro, largou na pole e está em quarto lugar. Veja aí do carro do Maurício Gugelmin, traçado aqui de Chicago, circuito oval de 1 milha, 1.600 metros, já 118 voltas e o Hélio continua na primeira posição. Fórmula Mundial é na Record. Embratel, quem mais tem tudo o que você precisa. Atenção, estamos com a bandeira amarela, mais uma volta com a bandeira amarela e vem bandeira verde. É só mais uma volta com a bandeira amarela e vem bandeira verde. Emerson Fittipaldi, acompanhando o Grande Prêmio de Chicago, participa aqui dessa transmissão da Record. Vamos ter a relargada agora, nessa volta. Deixa eu ver essa relargada aqui, vou falar com o Emerson. Nessa volta agora, quero ver o Hélio Castro Neves, que é o primeiro colocado. A segunda posição do Kenny Brack, entre os dois está o Massimiliano Papes, você está vendo aí. A terceira posição do Zanardi. Zanardi está logo atrás. Olha só, sai o Pescar. Os carros estão alinhados aí na reta oposta. Mais meia pista e bandeira verde. Mais meia pista e bandeira verde. Hélio, Kenny Brack é um retardatário. O Massimiliano Papes é um retardatário. O Kenny Brack está na segunda posição. Atenção. Lá vem Hélio, bandeira verde. Ainda continua a bandeira amarela, agora vai aparecer a verde, não. Bandeira amarela, bandeira amarela. Sem o Pescar, ainda a bandeira amarela. Mais uma volta. O pessoal estava tudo quase ali alinhado para colocar o pé embaixo e de novo a bandeira amarela. Mais uma volta e vem a bandeira verde. 120 voltas completadas,
105 voltas para o final da corrida. Já passamos da metade da corrida há algum tempo. E o Hélio está aí segurando todo mundo. É o primeiro colocado, é o líder. Largou em segundo e está na frente. Nessa volta vem bandeira verde? Nessa volta. O André está confirmando aqui. Nessa volta, bandeira verde. O Hélio está entrando na curva 2. Agora bem embaixo. Passando pela curva 2, entrando na reta principal. Vai, Hélio. Hélio Castro Neves na frente. Bandeira verde, tá valendo. Massimiliano Papes vai para cima do Hélio. Massimiliano Papes vai para cima de Hélio Castro Neves. Consegue ultrapassar o piloto brasileiro. O Hélio provavelmente com problemas. Kenny Brack consegue passar também Hélio Castro Neves. Assume a ponta Kenny Brack. O Hélio vai pro pit, ou não? O Hélio não vai pro pit não. O Hélio continua na pista. O Zanardi passa, o Hélio também chega junto. Hélio Castro Neves perde muito. O Hélio vai perdendo posições. Já fica atrás do Alessandro Zanardi. Vai ser atacado pelo Tony Kanaan. O Kenny Brack fica na primeira posição dessa relargada do Grande Prêmio de Chicago. André. Claramente ele foi colocado na parte suja da pista. Os pneus, consequentemente, não tinham a mesma aderência. Ele acaba perdendo aí esse ritmo inicial de corrida. Vamos ficar atento agora para ver como que ele se comporta nas próximas voltas, para ver se ele consegue retomar o ritmo que ele vinha tendo antes. Veja só, na relargada o Hélio veio para o meio da pista. Massimiliano Papes não teve muita dificuldade para passá-lo, não. É um retardatário, Massimiliano passou. O Kenny Brack veio na balada, passou também. Passou por dentro. Ganhou assim a primeira posição. E o Hélio ainda perdeu a posição para o Zanardi. Porque, como disse o André, provavelmente encontrou sujeira no pneu, sujeira na pista. E aí não pôde manter o mesmo ritmo. Kenny Brack agora é o líder. Zanardi em segundo. O Hélio Castro Neves tem que correr atrás. É o terceiro colocado depois de 123 voltas. O Tony Kanaan está em quarto. Hélio Castro Neves. Foi estranha essa relargada, hein, André? Foi apertado ali pelo Max Papes, que agora consegue escapar. Pegou de volta, né, a volta do líder, está de volta na volta do líder e acabou ajudando de certa forma o Kenny Brack, que naquele ritmo ali agressivo de ultrapassada conseguiu ganhar a posição do Hélio Castro Neves. Muito bem, deixa eu ver com o Emerson Fittipaldi. Você viu a relargada, Emerson? Queria que você comentasse um pouco essa corrida até agora, especialmente essa relargada. O Hélio sai de primeiro e cai para terceiro lugar, Emerson. Boa tarde. Boa tarde, Oscar. Eu estou aqui muito longe, eu estou nos Estados Unidos assistindo pela ABC, pela ABC, a televisão americana. E infelizmente a transmissão da televisão americana é interrompida a cada 2 minutos pelo comercial. Então eu perdi. Só agora que eu vi de novo no replay que eles deram. Mas realmente na relargada eu acho que o Elinho bobeou um pouco na saída de curva. Eu estou vendo agora o replay, ó. E o Max Papes foi muito rápido. E o Kenny Brack, com toda a agressividade dele, se colocou dentro do carro do Elinho, por dentro, empurrou o Elinho para fora e assumiu a liderança da corrida. Quer dizer, eu acho que foi uma fração de segundo ali, o Elinho não acelerou bem na saída de curva. Ele teve algum problema e eu acho que isso que foi a mancada na relargada, falta de aceleração. Ou ele estava com o pneu sujo, ou ele bobeou um pouco. Mas o Kenny Brack está fazendo uma corrida brilhante, ele veio lá de trás e como nós estamos vendo, ele está agressivo hoje na corrida, muito agressivo e está na liderança. E o Zanardi agora também está em cima, né? E o Elinho, na minha opinião, é o carro mais rápido. Se ele se posicionar bem agora, até o fim da corrida, esfriar, ele deve estar emocionado por ter perdido 2 posições. Se ele se esfriar bem no cockpit, pensar bem, ele vai buscar de novo. Tá certo, o Hélio tem que fazer esse trabalho de recuperação. Só um minutinho, por favor, Emerson. O Celso Miranda tem notícias do pit lá da Penske. Pois não, Celso? Para confirmar exatamente isso. O Hélio Castro Neves simplesmente está concentrado em fazer toda a corrida. Na tentativa de ultrapassagem, ele, vamos dizer assim, permitiu que essa ultrapassagem fosse feita. Agora ele está recuperando o ritmo de prova, sabe que ainda tem tempo para atacar. Está sim esfriando a cabeça no cockpit e sabe que o carro está suficientemente bom para ele atacar daqui a pouco. Quer dizer, Emerson, a torcida brasileira pode continuar apostando no Hélio aí, que ele tem grande chance. Você acredita nisso, Emerson? Eu acredito muito, ele é o mais rápido da pista. Como o André falou, ele teve um problema na relargada, vai ver, estava com o pneu sujo, não tracionou muito na saída de curva, mas ele é o mais rápido, ele tem muita chance de vitória ainda. Ele vai ter que lutar muito agora, tem que ficar frio, ele não pode desequilibrar emocionalmente agora, ele tem que esfriar, dar umas 10 voltas e começar a buscar.
Agora, Emerson, nessa pista aqui, especialmente com essa nova configuração da asa aí, não é fácil ultrapassar. Uma briga por um primeiro lugar aí. Por exemplo, o Hélio Castro Neves e Kenny Brack numa disputa. Isso daí é pra tirar a pena, hein, Emerson? Vai ser uma disputa muito acirrada, uma disputa muito difícil, mas a hora que eles alcançarem o tráfego, qualquer coisa pode acontecer, Oscar, porque aí eles vão entrar no vácuo dos carros que estão mais lentos, vão tirar, vai perder a aerodinâmica na frente e, obviamente, o Elinho vai grudar nos dois, tanto no Zanardi quanto no Kenny Brack, sem dúvida nenhuma. A hora que começar os líderes pegarem tráfego, a corrida pode mudar mais uma vez. Tá certo. O Emerson está aqui nos Estados Unidos. Aonde você está, Emerson, aqui nos Estados Unidos? Eu estou assistindo da Flórida. Infelizmente, não estou assistindo pela Rede Record, porque a transmissão aqui está muito pior do que aí no Brasil. No Brasil, vocês estão fazendo uma transmissão brilhante, inteira, sem interrupção, que isso aqui atrapalha muito o fã do automobilismo americano. Tá bom, Emerson. Obrigado pela presença mais uma vez. Um grande abraço. Até depois. Um abraço para você, para o André e para os telespectadores brasileiros. Vamos continuar a torcida. 134 voltas disputadas. Kenny Brack está em primeiro, Zanardi está em segundo, mas está ali. E o Hélio Castro Neves em terceiro, 3 segundos atrás. Também está no bolo. Agora, veja aí o Massimiliano Papes e o Hélio Castro Neves na frente do Massimiliano Papes. Kenny Brack abre um pouco. Zanardi em segundo. Zanardi em busca da primeira vitória dele neste ano. Já tem 15 vitórias na categoria. E já tem 2 títulos mundiais, já ganhou 2 vezes, mas na volta ainda não apareceu. E agora está começando a aparecer outra vez o Alessandro Zanardi. No pit, Celso Miranda. Para completar aqui, o Zanardi está esperando dar uma volta por cima na carreira dele. O melhor resultado dele foi o 4º lugar em Toronto. Ele disse que a partir daquele resultado estaria voltando à velha forma. Veja bem, 136 voltas completadas até aqui, Grande Prêmio de Chicago. As emoções aqui na tela da Record. Em primeiro está o Kenny Brack, em segundo está o Zanardi, em terceiro está o Hélio Castro Neves. O Zanardi está 1,5 segundo, 1,6 atrás do Kenny Brack. Esse Kenny Brack é muito bom, viu, André? Está agressivo, está confiante e é rápido em ovais. Ingredientes que fazem um piloto vencedor. Temos que empurrar aí o Elinho, temos que empurrar Tony Kanaan para não permitir uma vitória do Kenny Brack hoje aqui, porque senão complica a situação do campeonato. Muito bem, vamos ver como é que está o tênis lá em Los Angeles. Tatiana Ferraz. Pois é, Oscar, e o André Agassi realmente venceu o primeiro set por 6-4 e já iniciado o segundo set, por enquanto Pete Sampras vencendo por 1-0, mas é o Agassi quem está sacando tudo igual no segundo set dessa final do torneio aberto de Los Angeles. O primeiro set vencido por André Agassi. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Muito bem, são as emoções da Fórmula Mundial aqui, o tênis acontecendo em Los Angeles. Daqui a pouco a Tatiana fala mais dessa disputa entre André Agassi e Pete Sampras. E daqui a pouco também tem o Cidade Alerta. José Luiz da Atena vem aí com a equipe de jornalismo da Record, contando tudo sobre o acidente que aconteceu em São Paulo com o helicóptero da família Diniz. Daqui a pouco, fique ligado, no Cidade Alerta da Record, logo depois da Fórmula Mundial. 139 voltas completadas, tivemos apenas uma bandeira amarela. Olha os brasileiros na prova. O primeiro é o Hélio, que está em terceiro. Terceiro Hélio, em quarto está o Tony Kanaan. Em oitavo está o Gil. Em 17º o Maurício Gugelmin. 18º Moreno. 19º Bruno. Esses os brasileiros que estão na pista. Bruno Junqueira está na 18ª posição. Kenny Brack é o líder da prova. Ainda há pouco ele assumiu essa liderança. Continua na frente. 900 milésimos de segundos na frente do Zanardi. Zanardi também chega ali. Agora fica 1,2. Nessa volta, 1 segundo, 0,2 a vantagem do Kenny Brack. O Hélio Castro Neves está ali, guardando as suas energias para o final da prova. Será que o Hélio volta a disputar ali a primeira posição, André? Eu não tenho dúvida. Ele vem aí tirando 1, 2 décimos por volta, está num ritmo forte. A gente tem mais um pit stop pela frente. Tem bastante coisa para acontecer. Atenção do pit, Celso Miranda. Provavelmente mais 20 voltas para a parada do Hélio Castro Neves. O Hélio está realmente segurando o ritmo de corrida, sabe o tipo de consumo e a frequência de consumo que ele tem que usar agora, e é só esperar mais 18 voltas para a parada dele. Daqui a pouco a parada do Hélio Castro Neves. De novo vem aí uma movimentação muito grande no pit. 83 voltas para acabar a corrida.
Cada volta 25 segundos, 25 entre 25 e 26. Olha o Kenny Brack. O trabalho do piloto sueco, que é o líder do campeonato, está aí em busca de mais 20 pontos na classificação do Mundial de Pilotos. Kenny Brack é o líder com 84 pontos. Em segundo está o Dario Franchitti com 81. Kenny Brack largou em 8º lugar hoje e está na frente. É o primeiro colocado. Em segundo, Zanardi. Em terceiro, Hélio Castro Neves, depois de 143 voltas. Em quarto, Tony Kanaan. Em quinto, Adrian Fernandes. Em sexto, Tora Takagi. Em sétimo, Gil de Ferran. Em oitavo, Franchitti. Em nono, Memo Gidley. Em décimo, Dixon. Em décimo primeiro, o Alex Tagliani e o Jimmy Vasser. Cai aí para a 12ª posição. E o Maicon Andretti, que também está bem classificado no campeonato. Maicon Andretti está na 4ª posição no campeonato com 73 pontos. Você viu ali na 13ª posição. O trabalho do piloto sueco Kenny Brack na reta oposta. Você viu que ele mudou a posição. Pediram para ele mudar a posição e para 3. Isso significa o que, André? Mais consumo de combustível. Ou seja, estão empobrecendo, sentindo esse consumo, sentindo o ritmo dele, diminuindo consequentemente o consumo dele para tentar ir o mais longo possível. Você viu ainda há pouco a classificação dos brasileiros, então agora ele deve perder um pouco esse ímpeto que ele tem aí desde o começo da corrida. Ele vai diminuir um pouco o ritmo, é isso? Na realidade agora ele está com pista limpa, então ele consegue pilotar aí tranquilamente, sem retardatários, sem ser atrasado por retardatários. Está num momento tranquilo da corrida o Kenny Brack. Tá certo. 147 voltas. 78 para acabar a corrida. Brack está em primeiro, Zanardi está em segundo, o Hélio Castro Neves é o terceiro colocado. A vantagem do Kenny Brack para o Zanardi, olha aí na tela, de 3 segundos, ponto 0,190. Pouquinho mais de 3 segundos na frente o piloto sueco Kenny Brack. São as emoções da Fórmula Mundial que você está acompanhando aqui na Record. Daqui a pouco tem Cidade Alerta com José Luiz da Atena. Assim que acabar o automobilismo, quando terminar a Fórmula Mundial, começa o Cidade Alerta. 148 voltas, Kenny Brack e Zanardi disputando ali a primeira posição. E daqui a pouco o Hélio Castro Neves e todo mundo de novo no pit. Como é que está a movimentação aí, Celso? Todo mundo preparado aqui, aproximadamente mais 15 voltas, aliás 12 voltas para a parada do Hélio Castro Neves. Mais 2 voltas. O Max pro pit. Isso é o engenheiro do Kenny Brack avisando para o Max Passo. Só um minuto, André, deixa eu ver aqui, olha só. O Kenny Brack largou na 8ª colocação, está em primeiro. Fez uma parada até agora e a última parada dele foi na volta número 77. Bom, o companheiro de equipe, o Massimiliano Papes, vai agora para o pit. Isso, 2 voltas para o pit. Isso é uma informação importante para o Kenny Brack, porque ele sabe que ele vai ter aí menos um carro na frente dele. Muito bem, 150 voltas, num total de 225 voltas, 75 para acabar a corrida. O Hélio Castro Neves liderou boa parte da corrida, Tony Kanaan também. O Tony foi o pole, largou na frente. Depois de algumas voltas, ele perdeu a posição para Hélio Castro Neves. O Hélio é o segundo colocado. Veja só, tem um carro da Penske entrando no pit, era o Gil de Ferran. Gil de Ferran vai para o pit. Piloto brasileiro, Gil de Ferran, chega no pit. Veja a parada do piloto brasileiro Gil de Ferran, acompanhe o tempo dele. E vamos reparar o mecânico do lado esquerdo vindo para o bico do carro para colocar uma volta a mais de asa para melhorar a aderência do carro do Gil de Ferran. Vai, Gil. Volta para a pista 10.6, o tempo gasto pela equipe Penske nessa parada do Gil de Ferran. Olha o Massimiliano Papes que também chega para o pit. 152 voltas até agora. Já começa a ficar um pouco mais movimentado esse pit, hein, Celso Miranda? Agitado para tentar tirar, por exemplo, no caso da equipe Penske, o Gil de Ferran do meio do pelotão. Na 7ª posição, com essa parada, eles esperam que seja a última. E esperam que, a partir de agora, o Gil possa usar o carro para vir para frente, para atacar e brigar por posições. 1 hora, 10 minutos de prova até aqui, 72 voltas para acabar a corrida, 153 disputadas. Este é o líder, Kenny Brack. É o primeiro colocado. Ficamos aí de olho no Kenny Brack para ver a parada do piloto sueco. O Hélio Castro Neves é o melhor brasileiro, está em terceiro lugar, atrás do Zanardi. Kenny Brack está 6 segundos na frente do Zanardi. 6 segundos. Zanardi encontrou o trânsito pela frente, aí o Kenny Brack abre um pouco. E pode trabalhar agora com uma mistura pobre, economizar combustível.
Sai passando pela reta principal o piloto sueco Kenny Brack. O carro do Kenny Brack, você vê aí, ele fechou mais uma volta. A classificação do Grande Prêmio de Chicago: em primeiro Brack, em segundo Zanardi, em terceiro Taubelli. Em quarto Tony Kanaan, em quinto Fernandes, em sexto Toro Takagi. Você viu para a reta lá no pit, Dario Franchitti é o sétimo, Memo Gidley está em oitavo. O Scott Dixon é o nono colocado. Para a reta está parado, faz o pit stop, o segundo dele, volta para o pit, volta para a pista. Kenny Brack continua na primeira posição, Zanardi em segundo lugar. Para a reta, que venceu 2 vezes na Fórmula Mundial e há muito tempo não ganha. Toro Takagi. Vai para o pit também o piloto japonês. Começa a ficar bem movimentado, hein, Celso? Alô, Celso Miranda no pit. Para confirmar que o Hélio Castro Neves deve vir um pouco antes daquele momento que a gente dizia, volta a 180, ele deve antecipar essa parada. Vamos ter certeza aqui do momento exato que ele faz essa parada, tá? Kenny Brack passou, fechou a volta, está 7 segundos, ponto 8 na frente do Zanardi. Abre muito o Kenny Brack. Hélio Castro Neves é o terceiro colocado, 8 segundos, ponto 8 atrás do líder. Esse é o líder, o Kenny Brack. Se ele ganhar a corrida aqui, ele vai para 104 pontos. Fica com uma certa folga na liderança do campeonato da Fórmula Mundial. Só uma bandeira amarela até aqui. Tivemos aí algumas voltas com a bandeira amarela, o resto tudo bandeira verde. Kenny Brack continua na frente, é o primeiro colocado. Zanardi está em segundo e o Hélio está em terceiro. De novo aí do carro do Kenny Brack. Se a corrida terminasse nesse instante, veja como ficaria a classificação do campeonato. Kenny Brack, 104 pontos. O Hélio continuaria na briga, 14 pontos atrás, estaria bem colocado. 90 pontos o Hélio, Dario Franchitti, 89, Maicon Andretti, 75, Cristiano, 67 e o Scott Dixon, 62. Quer dizer, o campeonato é muito disputado, ainda tem muitas corridas pela frente. Até o final do ano, com certeza, vai ter muita emoção rolando pela disputa do título. Kenny Brack é o líder, mas essa corrida ainda tem muito chão pela frente. 65 voltas para acabar a corrida. Zanardi está em segundo. De novo, Kenny Brack para você. Tá no pit, Kenny Brack. Vamos acompanhar com atenção a parada do piloto sueco. O líder da prova, Kenny Brack, vai para o pit. O Zanardi assume a liderança agora. Veja aí a chegada de Kenny Brack. Aí ele vai a 60 milhas por hora, 80 por hora. O que é evidentemente para ele uma eternidade. Para quem está andando a 300 por hora ainda há pouco. Chega o Kenny Brack, o relógio da Record está disparado. A troca de pneus. Reabastecido, 10, 11, 12 segundos, 12:03. Trabalha bem a equipe da Rahal. Trabalhou rápido. Ele tem aí 80 voltas. Aliás, a parada anterior demorou 80 voltas. Então ele vai conseguir andar com uma mistura mais rica aí, porém, consequentemente vai conseguir andar rápido aí, Kenny Brack, nessas próximas voltas, Oscar. Zanardi está no pit. O relógio da Record está mostrando para você o tempo do Zanardi. O tempo do pit do piloto italiano Alessandro Zanardi. Quando entrou no pit estava em segundo lugar. O Kenny Brack volta. O Hélio ainda não parou. O Hélio Castro Neves agora é o líder. Hélio Castro Neves está em primeiro lugar. O Hélio Castro Neves teria que torcer agora por uma bandeira amarela. É isso? Uma bandeira amarela agora seria fantástica para o Elinho, né? Porque ele conseguiria parar no momento onde todos os pilotos estariam andando lento. Ou seja, ele perderia menos espaço físico, menos distância na pista. Mas dificilmente nesse ritmo de corrida, tá um ritmo de corrida muito tranquila, as coisas não devem acontecer e ele deve parar em 2 voltas. Hélio em primeiro, Tony Kanaan está em segundo. Tony Kanaan é o segundo colocado. Adrian Fernandes está em terceiro. Franchitti é o quarto. Memo Gidley está em quinto. Vamos ver o Kenny Brack está voltando para a pista. Já informa o lugar do Kenny Brack, que volta agora depois do pit stop. Aí no pit, Celso Miranda. Tudo pronto para a parada do Hélio Castro Neves, que já vai entrar aqui para fazer, segundo o que a equipe espera, a última parada para a prova, hein? Muito bem, o Hélio vai parar agora. Vamos acompanhar a parada do piloto brasileiro. O Kenny Brack voltou na 15ª colocação, mas essas mudanças, teremos muitas mudanças daqui para frente. Veja o Hélio. Hélio Castro Neves está entrando no pit.
O piloto brasileiro que estava na primeira posição, Tony Kanaan, assume a liderança da corrida. O Hélio Castro Neves, aguardado ali pelos mecânicos, vai para o segundo pit dele. O relógio da Record mostra o tempo do Hélio Castro Neves da parada do piloto brasileiro. O Kenny Brack gastou 12:0.3. Carro já no chão, 10:25. Um pouco mais rápido. A equipe Penske também acerta a mão e trabalha bem. Celso Miranda. Colocando um pouco menos de combustível, até por conta do ritmo mais lento que o Elinho vinha levando na prova, não precisou de tanto combustível. Agora, ele não parou muito na posição certa, dificultando o trabalho dos mecânicos da Penske. Mesmo assim, o tempo foi excelente. Tony Kanaan, que estava na liderança, vem para o pit. Tony Kanaan para também. Fernandes vai assumir a liderança da prova agora. Adrian Fernandes vem para primeiro lugar. Movimentado o pit. 57 voltas para acabar a corrida. Tony Kanaan está voltando. A entrada do piloto brasileiro que vai para o pit. Vamos acompanhar. Veja aí o carro suspenso. O relógio da Record marcando o tempo. Repetindo, André, o piloto vem na frente para acertar a asa dianteira do carro. Isso é uma das modificações mais fáceis e mais rápidas de se fazer no carro. Em geral, para ganhar ou para perder a aerodinâmica na frente. Quando o carro escapa muito de traseira, eles pedem para tirar um pouco de asa dianteira. E quando o carro está ruim de frente, ou seja, está escapando de frente, coloca mais asa dianteira. Muito bem, o Hélio Castro Neves voltou. Ele está brigando por pontos aqui nessa corrida, brigando até por liderança do campeonato. Ele volta em 12º lugar, ele volta atrás do Kenny Brack. O Kenny Brack está em 12º, o Hélio Castro Neves agora é o 17º colocado. Ele está 5 posições atrás. E a disputa está aí. Acontece, ele volta atrás exatamente do Zanardi. O Zanardi daqui a pouco vai aparecer, o Kenny Brack vai aparecer em primeiro lugar, o Zanardi vai aparecer em segundo e o Hélio na terceira posição. E assim vai ficar a disputa pelas primeiras colocações até o final da corrida. Fórmula Mundial é na Record. Sedex, o serviço de entregas que o brasileiro mais confia. Você está acompanhando aqui na Record todas as emoções do Grande Prêmio de Chicago. E agora o André Ribeiro trouxe uma máquina invocada aqui na cabine da Record e dá-lhe conta, hein? O que você está fazendo aí, André? Na verdade é o seguinte, Dario Franchitti, Nimo Gidley, Scott Dixon, que são os 3 primeiros colocados, pararam por volta da volta número 117. Ou seja, vão ter aí mais de 100 voltas até o final. Ou seja, vão ter que parar novamente. Ou alguma bandeira amarela acontece, ou eles terão que parar novamente. Então, esses primeiros colocados dificilmente conseguem chegar até o final com esse combustível. 53 voltas para acabar a corrida do Grande Prêmio de Chicago. São as emoções da Fórmula Mundial para você aqui na tela da Record. A próxima corrida no dia 12 de agosto, o Grande Prêmio de Mid-Ohio. A partir da 1h no domingo, hora do Brasil. E você está vendo aí a classificação depois de 173 voltas do Grande Prêmio de Chicago. O Tony Kanaan largou na pole position. E o piloto brasileiro parou agora para o segundo pit stop. Está lá atrás. O Dario Franchitti está na liderança da prova. E o Nimo Gidley é o segundo colocado. Scott Dixon é o terceiro. O Alex Tagliani está em quarto. E o Jimmy Vasser é o quinto. Michael Andretti é o sexto colocado. Dario Franchitti está aí passeando pela pista. Nimo Gidley está atrás dele na segunda posição. Dario Franchitti, que já ganhou uma corrida esse ano. Largou em 10º lugar, está em primeiro agora. Já parou 2 vezes. A última parada foi na volta 117. O André fez a conta agora há pouco. O pessoal deve parar se não acontecer nenhuma bandeira amarela. O Dario Franchitti não deve aguentar até o final da corrida. Na realidade o Dario Franchitti, ele vai ter que andar 108 voltas com o tanque de combustível que ele tem. O que, nas contas aqui, não é possível, cara. A não ser que venha uma quantidade grande de bandeiras amarelas. Quer dizer, ele começa a jogar agora com bandeira amarela, né? Com certeza, buscando um consumo de combustível aí bastante grande e torcendo para que a corrida tenha algum acidente, alguma consequência que traga a bandeira amarela. Fórmula Mundial é na Record. Extraterrestres, venham para o Terra. São as emoções do quarto oval da temporada aqui em Chicago, Grande Prêmio de Chicago.
1 hora e 20 minutos e 40 segundos de prova até aqui. Dário Franchitti é o líder da prova. 48 voltas para acabar a corrida. Celso Miranda, qual é a notícia que você tem aí no pit, Celso? Dário Franchitti para em 19 voltas. Vai ter de parar sim o piloto que é escocês e nas últimas 4 provas marcou 44 pontos. Nas últimas 4 provas ele foi o piloto que mais marcou pontos. É o segundo colocado no campeonato. Chegou em segundo lugar da corrida passada, num segundo lugar fantástico que ele conseguiu numa disputa com o mexicano Michel Jourdain Júnior. Chegou na frente ali mais milésimos de segundo. Veja aí, o piloto brasileiro Maurício Gugelmin, 179 voltas completadas por Dário Franchitti, que está lá na frente, é o primeiro. Memo Gidley está em segundo, esse é o Dário Franchitti, com o carro da Green. Motor Honda, chassis Reynard. Dário Franchitti passa pela reta oposta, vai para a tomada da curva 2. Na frente dele está o mexicano Michel Jourdain Júnior. A última corrida foi uma disputa e tanto desses dois aí pela segunda posição no Grande Prêmio de Michigan. Franchitti fecha mais uma volta, 180. 45 para acabar a corrida. Ele vai para o pit já já. O Celso Miranda falou que mais algumas voltas o Dário Franchitti vem para o pit. E sobre o Memo Gidley, tem alguma notícia, Celso? Não, no Memo Gidley, a equipe que estava fazendo cálculos aí, mas ele deve parar em aproximadamente outras 6 voltas. Pelo menos é a perspectiva que passaram aqui pra gente. O número exato ninguém quis passar. O que acontece, Oscar? Nesse momento, os 8 primeiros colocados... Deixa eu ver só essa classificação aqui, olha aí. O Tagliani já está em quarto, quinto Jimmy Vasser, veja só. Kenny Brack é o 9º colocado. Kenny Brack está na 9ª posição. Fala, André. Então, os 8 primeiros colocados, ou seja, até o Paul Tracy, todos esses pilotos pararam na volta 117, naquela rodada do Michel Jourdain. Sim. Então, esses pilotos terão que parar novamente. Eles utilizaram aquela bandeira amarela para parar, porém vão ter que parar novamente. Com isso, Kenny Brack deve retornar à primeira posição. E o Hélio deve aparecer ali de novo na frente. Com certeza vai estar ali brigando com o Kenny Brack, porque os pilotos que estão entre o Kenny Brack e o Castro Neves, a maioria deles também já pararam. Olha só a última parada. O Franchitti na volta 117, o mesmo para Memo Gidley, Dixon, Tagliano, Vasser e o Andretti, que são os primeiros colocados na corrida até aqui. O Franchitti vai parar agora e os outros todos devem parar pelos cálculos do André Ribeiro, comentarista da Record, e o Celso Miranda está atento lá no pit, informando tudo. 183 voltas, 42 para acabar. A Record mostrando a Fórmula Mundial. Daqui a pouco tem José Luiz da Atena e o Cidade Alerta. Daqui a pouco, logo depois da Fórmula Mundial. O interessante vai ser analisar esses pitstops, Oscar, porque muitos dos pilotos vão colocar simplesmente combustível. Não vão trocar os pneus, buscando um pitstop o mais rápido possível. Tem muita emoção aí pela frente. Fórmula Mundial é na Record. Embratel, quem mais tem tudo o que você precisa. Esse é Dário Franchitti sendo aguardado lá no pit. Como é que está a movimentação no pit, Celso Miranda? Para confirmar, por exemplo, que na equipe do Memo Gidley e do Bruno Junqueira, a expectativa é sim que pinte uma bandeira amarela para salvar a necessidade de mais um pit stop. Eles não querem parar, os pilotos estão procurando economizar combustível agora, mas se tudo seguir do jeito que está seguindo, ou seja, sob bandeira verde, eles têm de fazer mais uma parada sim. Aí do cockpit do carro de Memo Gidley, um pouco da corrida para você. 186 voltas disputadas, 39 voltas para acabar a corrida. Estamos entrando na parte final da corrida. Olha os brasileiros. Em 10º está o Gugelmin, em 11º Moreno, em 12º Bruno Junqueira, 14º Gil, 16º Hélio, em 17º está o Tony Kanaan. Mas essa classificação deve ser alterada bastante. Jimmy Vasser do pit. Jimmy Vasser do pit. O piloto norte-americano para. Ele estava na 12ª posição. Vai para o pit. É a terceira parada dele. Celso. Começam a parar os pilotos que pararam naquele momento na volta de número 117. O pit stop dele foi rápido, mas vai ser uma sequência de pilotos. O Dário do Franchitti está entrando agora. Exatamente. Franchitti entrou e veja aí o Michael Andretti. Você vê, não troca o pneu, só abastecimento. Ele apontou para cima que ele está pedindo chuva, é? Esse não deu para pegar. Você não viu lá ele movimentando a mão? Olha aí, o Dário Franchitti está parado. Esse trocou pneu, André. Esse trocou pneu. 9.4 o tempo gasto pelo Franchitti nesse pit stop.
E aí tá saindo do carro o norte-americano Michael Andretti. Não deu para ele. Ele fez um gesto ali no cockpit do carro. Sai irritado, hein? Tá fora o Michael Andretti. Fim de corrida para Michael Andretti. Vamos ver a cara dele. Lá não saiu, ele saiu meio bravo. Michael Andretti tá fora. Fim de corrida para ele, Memo Gidley. Esse carro vermelho está na liderança do Grande Prêmio de Chicago. O Scott Dixon agora é o segundo colocado e o Tagliani é o terceiro. Memo Gidley fechou a volta número 190. 35 voltas para acabar a corrida. 35 voltas para o final da corrida. E o Dario Franchitti ultrapassou a velocidade permitida no box. Deve receber bandeira preta logo, os caras. Já tem José Luiz da Atena. Cidade Alerta. E no Cidade Alerta de hoje, tudo sobre o acidente do helicóptero da família Diniz. É daqui a pouco, depois da Fórmula Mundial. Olha aí, pagando a penalidade, o Dario Franchitti. Toma ali um stop and go. Ele tem que parar e ficar ali o tempo determinado, né? Não, na realidade é um run-through, que eles chamam aqui, que é você tem que passar pelos pits. Isso é uma penalidade muito grande, porque se a gente lembrar que são 50 milhas por hora, ele perde bastante tempo. Muito bem, 192 voltas para acabar a corrida. 33 para acabar, 192 disputadas até agora. Você está vendo o Memo Gidley, que é o líder da corrida. E a equipe do Tagliani pedindo para ele economizar combustível, porque eles vão tentar ir até o final. Só que são mais de 100 voltas dentro dessa janela. Vamos ver como é que está a pesquisa da Fórmula Mundial. Tatiana Ferraz. Pois não, Tatiana? Pois é, Oscar, olha o resultado aqui, a confiança dos internautas que entram na página da Rede Record, www.rederecord.com.br, e optam quem vai vencer o Grande Prêmio da Fórmula Mundial aí em Chicago. Por enquanto, Max Papps com 43,5% é quem lidera. Hélio Castro Neves em seguida com 23%, Kenny Brack em seguida 12,8%, em quarto o Christian Fittipaldi com 7,69%. Este é o resultado parcial da nossa pesquisa. Você também pode acessar a página da Rede Record e mostrar a sua preferência. Quem vai vencer o Grande Prêmio da Fórmula Mundial? Bem, Tatiana, você viu aí a parada do Michel Jourdain Júnior, que também está fora da corrida. Agora toda a expectativa para ver se o Memo Gidley vai parar ou não. O Scott Dixon é o terceiro colocado, o Shinji Nakano está em quarto lugar. Esse pessoal que está aí na frente vai parar ou não vai, André? Olha, tem que parar, né? Pelos cálculos aqui, quem conseguiu andar o máximo com um tanque de combustível foi o Scott Dixon, que andou 88 voltas. Ninguém conseguiu até esse momento andar 100 voltas com um tanque de combustível só. Nas condições de bandeira amarela, eu diria que é praticamente impossível conseguir esse consumo de combustível, cara. E você viu ali na pesquisa da Record, o Hélio Castro Neves continua sendo o brasileiro mais destacado para ganhar a corrida. Ainda tem chance de vencer a corrida. O Hélio está difícil, evidentemente, porque o Kenny Brack está na frente dele. Massimiliano Papps apareceu ali sendo cotado, bem cotado, mas não foi bem aqui o italiano. Não, até esse momento ele não vem bem. Ele tenta se manter na volta do líder, mas agora está em 16º lugar o Max Papps. Memo Gidley está parando, vai pro pit Memo Gidley. Celso Miranda. Memo Gidley parando exatamente uma volta depois do Bruno Junqueira, e aqui na equipe Green, frustração por conta da punição ao Dario Franchitti e também por conta do problema no motor do carro do Michael Andretti. Michael Andretti que marcou 25 pontos nas últimas 4 provas. Memo Gidley não trocou pneus. Está voltando, tira ali a viseira, uma das viseiras, e volta para a pista Memo Gidley. Scott Dixon assume a liderança do Grande Prêmio de Chicago. Tagliani está em segundo, o Shinji Nakano é o terceiro colocado. Kenny Brack já aparece em quarto lugar. E o Hélio Castro Neves está em 11º lugar, atrás do Zanardi. O Gil de Ferran está na frente do Hélio. Também fez 2 paradas. Quer dizer, o Hélio dificilmente vai chegar, ele tem que passar muita gente. O Gil de Ferran está na frente dele. Memo Gidley. Vamos ver se ele consegue voltar na frente do Hélio, dificilmente vai conseguir. Mas já a gente confere na classificação geral aqui desta prova. O Scott Dixon está na primeira posição. Você está vendo aí o carro do Michel Jourdain Júnior rodando e batendo ali no muro de proteção, ali no pit. Por isso que o piloto mexicano abandonou a corrida. E assim ficou o carro dele encostado no muro. Memo Gidley, de novo para você, o piloto norte-americano que liderou boa parte da corrida, mas que volta lá atrás. Volta na 7ª posição, Memo Gidley.
O Scott Dixon é o primeiro colocado, 200 voltas completadas agora. O Scott Dixon está na primeira posição, Tagliani está em segundo e o Shinji Nakano em terceiro. Olha só! Tora Takagi. O Gugelmin. É ele quem desce ali, fica atravessado na pista e agora fica em sentido contrário. Parece que perdeu o motor, né? Você viu só que perigo, André? Bandeira amarela. Veja de novo. Piloto brasileiro roda e consegue segurar também, não vai para o muro não. Rodou na mesma curva onde teve o acidente nos treinos aqui para Chicago, onde bateu forte o Maurício. Acabou rodando no mesmo ponto. Muito bem, estamos com bandeira amarela, exatamente. O Gugelmin teve um acidente na sexta-feira na curva número 1. Está aí parado o piloto brasileiro, ele pede socorro, vai continuar na corrida e tem a bandeira amarela. O Scott Dixon está em primeiro lugar, 202 voltas. E agora o Scott Dixon, de repente, dependendo do tempo da duração dessa bandeira, pode até arriscar não parar. O Scott Dixon é o piloto que, nessa corrida, Oscar, vem tendo o melhor consumo de combustível. Ele, na primeira parada dele, ele conseguiu andar 88 voltas sem parar. Ele vai estar torcendo aí para que essa bandeira amarela demore o maior número de voltas possíveis para economizar combustível e tentar chegar até o final. Mas, volto a insistir, não é fácil conseguir chegar até o final. Faltam ainda 22 voltas e a última parada dele foi na volta número 117. Roberto Pupo Moreno está parado ali um tempão no pit. Piloto brasileiro vai para reabastecimento e encontra problemas também. Pegou fogo ali, hein? Veja aí o piloto brasileiro, Roberto Pupo Moreno, ainda parado no pit. Tomou um belo banho ali. Tá pedindo socorro ali o Moreno. Celso Miranda. Estou aqui na frente do pit do Roberto Pupo Moreno, muita fumaça ali, já foi jogada bastante água. Os mecânicos não conseguem identificar de onde vem o problema. Continuam comunicando aí com o Moreno, ele reacionou o motor e vai voltar. Já está de volta. Tá voltando Roberto Pupo Moreno. Situação difícil do Moreno, hein? Difícil e estranha, né? A quantidade de água que jogaram dentro do carro dele. É difícil imaginar toda essa água dentro do carro dele e ele conseguindo voltar para a pista. Muito bem, o Maurício Gugelmin, a bandeira amarela, ele rodou ainda há pouco na curva número 1 e você está vendo agora. O piloto brasileiro Maurício Gugelmin teve um acidente também nessa curva na sexta-feira. Aí a rodada do Gugelmin na corrida. Ele rodou e ficou parado. Na sexta-feira, nessa curva número 1, o Gugelmin estava treinando e ele bateu, foi uma pancada muito forte. Veja. Ele roda e aí bate de traseira no muro. Veja a perna esquerda do Gugelmin como sobe e toca no volante do carro. Ele sentiu muito essa pancada aí, não é para menos. Afinal de contas, bateu ali a quase 300 por hora. E o Gugelmin volta para a pista e continua na pista aí. Celso Miranda, mais notícias do pit. A suspeita foi que um pouco de combustível caiu dentro do cockpit, também junto à tampa do motor, e na suspeita, você sabe como é que é, os mecânicos trabalharam rápido para eliminar a possibilidade. Jogaram muita água no Roberto Pupo Moreno, que pro calor que está fazendo aqui, até que foi um belo refresco. As informações do esporte aqui na tela da Record, Fórmula Mundial para você e o tênis. Los Angeles Open, a final lá em Los Angeles. Tatiana Ferraz. Pois é, Oscar, o André Agassi venceu o primeiro set por 6-4 e agora no segundo set abre uma bela vantagem, 5-1 para o norte-americano André Agassi. Está jogando contra o Pete Sampras, o norte-americano Pete Sampras. O primeiro set bem mais equilibrado, no segundo set André Agassi realmente joga bem melhor e Pete Sampras não consegue acertar os saques, que são suas armas. O saque é a arma fundamental deste tenista norte-americano. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Tá bem, Tatiana. E olha aí, o Scott Dixon chegando, vai para o pit. O piloto neozelandês chega, vai para a parada dele. Estava na liderança da prova na volta 205. E o Tagliani também vem para os pits. Então o Kenny Brack agora reassume a liderança aqui em Chicago. Que danado esse Kenny Brack. Ele vai para a primeira posição desta bandeira amarela e fica aí perto da vitória. Mais uma vitória do sueco Kenny Brack. Será a terceira dele desse ano se ele conquistar. Daqui a pouco tem Cidade Alerta. Estamos com bandeira amarela aqui em Chicago. Fórmula Mundial é na Record. Sedex, o serviço de entregas que o brasileiro mais confia. Muito bem, estamos com a bandeira amarela. O Pescar continua na pista, mais uma ou duas voltas e vem bandeira verde. A pista já está limpa.
Você confere as emoções da Fórmula Mundial aqui na Record. O Scott Dixon parou agora. O Hélio Castro Neves estava na liderança da prova durante boa parte da corrida. Largou em segundo. Tony Kanaan largou em primeiro. E perdeu a posição para Hélio Castro Neves após umas 40 voltas. Aí o Hélio Castro Neves ficou em primeiro. Apareceu a primeira bandeira amarela na volta 100, 100 e pouco. Teve uma bandeira amarela na relargada, o Hélio perdeu a liderança e daí não se deu mais bem na corrida. E o Kenny Brack assumiu a liderança da corrida, só perdeu ela para os pitstops que teve que fazer e agora está voltando outra vez a ficar em primeiro lugar. Kenny Brack está em primeiro e o Memo Gidley, que está andando muito bem, está em segundo lugar. O Carpentier está em terceiro. O Gil de Ferran aparece em quarto lugar neste momento na classificação da corrida. Aí o Maurício Gugelmin, ele rodou ainda há pouco e ocasionou a bandeira amarela. E ele está voltando agora. Estamos ainda com a bandeira amarela, já largada, a relargada. 18 voltas para acabar a corrida. Faltam 18 voltas para o final da prova e o Kenny Brack está como ele quer. Faltando 18 voltas, ele é o líder da prova, o Memo Gidley é o segundo colocado. Mais 2 voltas ainda para a bandeira verde. Veja a classificação. Kenny Brack em primeiro, em segundo Memo Gidley, em terceiro Patrick Carpentier, em quarto está o Gil de Ferran, em quinto Scott Dixon, em sexto Alex Tagliani, em sétimo lugar Zanardi, em oitavo Hélio, em nono Tony Kanaan, que largou na pole, em décimo Adrian Fernandes, em décimo primeiro Toro Takagi, em décimo segundo Massimiliano Papes. Esses os 12 primeiros colocados. Estamos com bandeira amarela. 17 voltas para o final da corrida. 17 voltas para acabar a corrida. O André Ribeiro, o Gil de Ferran, que não apareceu muito na prova, chega agora aqui em quarto lugar. Qual é o mistério, André? Estratégia. O Gil, que parou na volta 151, acabou ganhando várias posições de pilotos que pararam entre a volta 151 e a volta 201. Com isso, ele ocupa aí a quarta posição. Desses 4 primeiros, o Carpentier é o único piloto que parou já faz algum tempo. Parou na volta 150. Portanto, ele tem 85 voltas para andar com esse tanque. O que não é uma coisa fácil. Vamos ficar atento aí ao Carpentier, porque o Gil pode ganhar essa posição. Mas o Gil também fez 2 paradas até aqui, não é isso? O Gil fez 2 paradas. A última parada dele foi na volta 151. Então tá bem o Gil na pista. Já, bandeira verde. Emerson Fittipaldi, o que você está sentindo na corrida? 16 voltas para acabar a corrida. E é danado esse sueco, hein, Emerson? O Kenny Brack está aí outra vez na ponta. Olha, Oscar, realmente o Kenny Brack está num ano muito feliz dele. Um ano que ele está pilotando com muita agressividade, tanto nos ovais quanto no misto, e está mostrando o resultado na pista. Mas tem muita coisa que pode acontecer nas próximas 15 voltas. Realmente a Fórmula Mundial tem uma mudança o tempo todo constante de posição, de estratégia de boxe, de parada de boxe, de pit. Então muita coisa pode mudar ainda até o fim da prova. Vamos aqui esperar, vamos torcer que os brasileiros saiam bem. Agora o Gil está numa posição excelente, está em quarto, o Elinho um pouco mais atrás e o Tony Kanaan também, mas muita coisa pode mudar agora. Tá certo, atenção, nós vamos agora com bandeira verde. Emerson e amigos do Brasil, amigos da Record. Kenny Brack está aí na primeira posição, Memo Gidley é o segundo colocado, em terceiro está o Patrick Carpentier. Está lutando ali para economizar combustível. Bandeira verde. Vai aparecer agora a bandeira verde. Pé embaixo, Kenny Brack faz a curva 2. Está entrando na reta principal. Passa Kenny Brack. Está valendo. 14 voltas para acabar a corrida. Kenny Brack é o primeiro colocado. Veja aí o Memo Gidley. Memo Gidley lutando para manter-se na segunda posição, mas ele perde muito nessa relargada. O Gil de Ferran vem para terceiro. Gil de Ferran já aparece em terceiro lugar. Carpentier em segundo e o Carpentier deve parar. Veja como ficou bem nessa história o Gil de Ferran. Olha só, o piloto brasileiro, o Gil de Ferran, aparece em segundo lugar. Passa o Kenny Brack, fecha a volta. Veja o Gil de Ferran passando agora. Carpentier passou, o Gil de Ferran passa em terceiro. O Gil de Ferran está em terceiro, mas o Carpentier dificilmente deve aguentar até o final sem fazer um pit stop. Essa é a informação. O Carpentier está lutando aí para segurar, para economizar combustível. O Gil pode atacar o Carpentier. Deixa eu ver aqui o André Ribeiro. Fala, André. Bom, esse é o momento crucial da corrida para o Gil. Agora é tudo ou nada. Ele vem aí num ritmo muito forte. Fez uma largada extremamente agressiva, precisa. Conseguiu passar ali os retardatários que tinha entre ele e o Carpentier. E vem para cima do Carpentier. Fórmula Mundial é na Record. Extraterrestres, venham para o Terra.
12 voltas para acabar a corrida. Esse carro branco e vermelho do Gil de Ferran, esse é do Carpentier. Está na frente dele, o Gil de Ferran está atrás. Gil de Ferran, terceiro colocado. Kenny Brack está na primeira posição. Carpentier em segundo. O Gil é terceiro, olha o Carpentier. Em quarto está o Scott Dixon. Em quinto está o Memo Gidley. Em sexto está o Tagliani. De novo para você, o momento decisivo da corrida na relargada. O Carpentier em cima do Memo Gidley. E o Gil de Ferran foi na balada, foi junto. Conseguiu ganhar uma posição importante o Gil de Ferran. E agora fica a expectativa para ver se o Carpentier vai parar ou não vai parar. Celso Miranda, tem notícias aí no pit, Celso? A expectativa é que o Tagliani, o piloto da equipe Players, tenha que realmente fazer uma economia muito grande de combustível para chegar até o final sem parar. Ele está seguindo exatamente a informação da equipe, ou seja, o limite de combustível é o máximo que ele está usando. É importante a gente ver agora a diferença do Carpentier para o Gil de Ferran. O Kenny Brack está 5 segundos e pouco na frente do Carpentier, você conferiu ainda há pouco, o Gil de Ferran está logo atrás, mas está colado no Carpentier. O Gil de Ferran está ali, 1,5 segundos. Essa vantagem do Carpentier para Gil de Ferran, 1,5. O Gil pode ter combustível aí para atacar o Carpentier no final da corrida. 9 voltas, 8 agora, 8 voltas para acabar a corrida. Gil de Ferran chega na reta tomada da curva. O piloto brasileiro perseguido por Scott Dixon. Tem isso também, o Scott Dixon está logo atrás. Está colado no Gil. O Gil vai tentar ganhar a segunda posição, mas tem que ficar de olho para não perder a terceira. O Scott Dixon é bom demais também em oval. Vale a terceira posição para o campeão Gil de Ferran. Acabou o tênis lá em Los Angeles. Qual é o resultado? Tatiana Ferraz. Pois é, Oscar, realmente André Agassi, que foi justamente quem eliminou o nosso Gustavo Kirten ontem pelas semifinais, é o Agassi, o vencedor, o grande vencedor do torneio aberto lá de Los Angeles. 6-4 no primeiro set e 6-2. O Agassi realmente dominou o segundo set. Obrigado, Tatiana. Daqui a pouco, Cidade Alerta aqui na Record. O final da corrida, 6 voltas para acabar a corrida. O Gil está segurando e a terceira posição. Kenny Brack está na primeira, em segundo está o Carpentier. O Carpentier está com fôlego para ficar até o final da corrida. Ele venceu a última prova e está aí de novo, aparecendo muito bem. E o sueco Kenny Brack vai em busca da sua terceira vitória no ano. Pela terceira volta consecutiva, Oscar, o Gil tem tirado aí 2 décimos por volta, vem encostando no Carpentier. Pois é, 5 voltas para acabar a corrida. Você acha que dá tempo até o final dele chegar? Ele vai chegar no Carpentier. Quanto passar ou não, vamos ficar torcendo por aqui. 5 voltas para acabar a corrida são as emoções do Grande Prêmio de Chicago. Kenny Brack, Carpentier, Gil de Ferran, os 3 primeiros. Scott Dixon, Memo Gidley e Alex Tagliani. Volta 220. O Hélio está em 7º lugar, está somando pontos. O Tony Kanaan é o 8º colocado. Zanardi está em 9º. Olha só. 4 voltas para acabar a corrida. 4 voltas. Já tem Cidade Alerta com José Luiz da Atena. Daqui a pouquinho. E tudo sobre o acidente com o helicóptero da família Diniz. Daqui a pouco no Cidade Alerta. Kenny Brack é o líder. 4 voltas. Kenny Brack vem na reta principal agora. Gil de Ferran tem um retardatário ali pela frente. Ele consegue passar para a reta. E o Tony Kanaan fica ali atrás do Gil de Ferran. O Scott Dixon não. Continua atrás do Scott Dixon. Kenny Brack está em primeiro. 3 voltas para acabar a corrida. São as emoções do Grande Prêmio de Chicago. É muito bom esse Kenny Brack. Chega de novo em primeiro lugar o Kenny Brack. Falta pouco para ele ganhar mais uma vez. O Carpentier mantém-se na pista, fica em segundo. O Gil de Ferran é o terceiro. Boa posição para o piloto brasileiro Gil de Ferran. Lá vem, olha aí, do carro do Kenny Brack, você vê um pouco da corrida. Instantes finais da prova. O Gil largou em 12º e está chegando em terceiro. O Kenny Brack largou em 8º e está chegando em primeiro. 2 voltas para acabar a corrida. Bandeira branca, fechou a penúltima volta. A última volta agora. Kenny Brack em busca de mais uma vitória. A terceira vitória dele neste ano na Fórmula Mundial. Carpentier, o segundo colocado. Kenny Brack passa pela curva número 2. Chega o piloto sueco. Lá vem bandeira para Kenny Brack. Vitória de Kenny Brack no Grande Prêmio de Chicago. Ele vence a corrida. Kenny Brack, Carpentier em segundo. Gil de Ferran em terceiro. Scott Dixon em quarto. Gil de Ferran, o campeão, aparece em terceiro lugar. Vai para o pódio. Vitória deste sueco Kenny Brack com esse carro da Reihal. Bom demais, a festa da equipe da Reihal já começa a acontecer.
Ele vai se destacando cada vez mais no ano. Já está entrando no pit Kenny Brack. Uma belíssima vitória, hein, André? Bela vitória. A gente viu a cena aí dos dois carros da Rehal, os carros que tiveram aquele acidente forte na corrida passada em Michigan. Fica aí um prêmio para a equipe Rehal, que perdeu os dois carros na liderança em Michigan e volta a vencer no Grande Prêmio de Chicago. O Hélio foi o terceiro colocado, o Hélio largou em segundo. Não foi bem no final da corrida o piloto brasileiro. Kenny Brack vence, Carpentier em segundo. Gil de Ferran é o terceiro colocado. O Hélio Castro Neves chega em sétimo lugar nesta corrida, neste Grande Prêmio de Chicago. Daqui a pouco... Bem, meus amigos do Brasil, amigos da Record, voltamos aqui de Chicago. A festa do piloto Kenny Brack, que ganha a corrida, ganha o Grande Prêmio de Chicago. Carpentier em segundo, Gil de Ferran em terceiro. No pit, o seu destaque final, Celso Miranda. Estou aqui do lado do Gil de Ferran, que chegou no pódio, um belo esforço no final da prova, está extenuado aqui, cansado. Gil, terceiro lugar de volta ao pódio. Não, estou muito contente, Celso. Sabe, a gente passou alguns finais de semana muito infeliz aí, há um tempo atrás, as corridas atrás, mas graças a Deus essa corrida, o carro estava ótimo. Mudou o carro todo hoje de manhã, eu não gostei, voltamos o carro inteiro, o carro estava ótimo durante a prova. O Roger fez uma estratégia fantástica, me chamando cedo para a segunda parada, que ele sabia que a gente tinha velocidade. Então, foi um trabalho de equipe perfeito. Aí a comemoração do Gil de Ferran, voltando ao pódio, uma excelente classificação do piloto e comemorando, lógico, junto com o trabalho da equipe. Tá bem, Celso, bom trabalho ouvindo o piloto brasileiro, o campeão Gil de Ferran. Após a corrida de hoje, a classificação do campeonato ficou assim. Kenny Brack, o sueco, em primeiro lugar, 104 pontos. Hélio Castro Neves fica em segundo com 82 pontos. Dário Franchitti, 81 pontos, é o terceiro. Michael Andretti, 73, está em quarto. Gil de Ferran começa a aparecer. Gil de Ferran, 72, está em quinto lugar. O Scott Dixon em sexto lugar com 69 pontos. Depois vem Cristiano da Mata, 67. Paul Tracy, Patrick Carpentier, Jimmy Vasser, Christian Fittipaldi, Roberto Pupo Moreno. Próximo Grande Prêmio, no dia 12 de agosto, Grande Prêmio de Mid Ohio, cobertura completa da Record, aqui com a equipe do Eduardo Zerbini, com todo o timaço de esportes da Record. Grande Prêmio de Chicago, essa cidade de Chicago, vitória do sueco Kenny Brack, a terceira vitória dele no campeonato. Obrigado pela sua atenção, vem aí, Cidade Alerta, Fórmula Mundial é na Record.